Quando a porta se abriu, meu coração parou. Era minha casa, mas já não era mais minha. Móveis diferentes, cheiro diferente. E na sala, uma mulher desconhecida me encarava como se eu fosse a intrusa. A senhora está enganada. Esta casa foi comprada legalmente há 3 semanas. Minhas pernas fraquejaram. A maleta que eu segurava escorregou entre meus dedos e caiu no chão de porcelanato que eu havia escolhido com tanto carinho há 5 anos. O barulho ecoou como um tiro. 3 semanas. Exatamente o tempo que passei em Recife, cuidando da minha irmã após sua cirurgia. Isso é impossível, balbuciei. Deve haver algum engano. A mulher, com seus 30 e poucos anos e expressão impaciente, cruzou os braços e suspirou como quem lida com uma senhora confusa. Olha, dona, eu sinto muito, mas comprei esta casa do seu filho, Ricardo. Tenho todos os documentos. Foi tudo legal. Ricardo, meu filho, meu único filho havia vendido minha casa sem meu conhecimento? A casa que construí com o suor do meu trabalho como professora durante 32 anos? Senti o mundo girar. O ar parecia escasso. Minhas mãos começaram a tremer descontroladamente. A senhora está bem? A voz da mulher parecia distante agora. Quer que eu chame alguém? Onde está meu filho? Foi tudo o que consegui perguntar. Ela hesitou por um instante, como quem teme dar uma notícia ruim. Na garagem. Ele ficou com a garagem nos fundos como parte do acordo. A garagem. Aquele espaço minúsculo que mal cabia um carro. O lugar onde guardávamos tralhas velhas e materiais de construção. Meu filho estava morando ali? O mesmo filho que eu havia criado sozinha após a morte de Jorge, meu marido? O menino para quem eu havia dado tudo, absolutamente tudo? Posso ir até lá? Perguntei, sentindo as palavras rasgarem minha garganta seca. É propriedade dele agora, não minha. Pode ir. Caminhei como uma sonâmbula pelo corredor lateral da casa. Minha casa, sentindo cada passo como se andasse sobre cacos de vidro. O jardim que eu cultivava com tanto amor estava diferente. As minhas roseiras, arrancadas. No lugar, pedras decorativas e plantas artificiais. Senti como se arrancassem um pedaço de mim junto com cada rosa. Ao chegar nos fundos, vi que a garagem tinha sido minimamente adaptada. Uma cortina improvisada, um ventilador velho. E sentado num banquinho de plástico, com um celular na mão, estava Ricardo. Meu filho. Meu traidor. Nossos olhos se encontraram. Os dele surpresos. Os meus, devastados. Mãe, você voltou antes? Foi tudo o que ele disse. Como se o problema fosse eu ter voltado antes, e não ele ter vendido minha casa. Aquele momento congelou no tempo. Em seus olhos, não havia arrependimento. Não havia vergonha. Havia apenas inconveniência. Eu era apenas um imprevisto em seus planos. Foi então que entendi. Eu havia perdido mais que uma casa. Eu havia perdido meu filho muito antes daquele dia. O que você fez, Ricardo? Minha voz saiu num sussurro que carregava o peso de uma vida inteira. Ele desviou o olhar, incapaz de sustentar o meu. E naquele desviar de olhos, eu vi a resposta para perguntas que nem sabia que precisava fazer. Aos 63 anos, depois de uma vida dedicada à família, eu estava sem teto, traída, roubada. E o pior, tudo isso pelas mãos de quem eu mais amava no mundo. O céu de São Paulo nunca pareceu tão escuro quanto naquele final de tarde. Mesmo com o sol ainda brilhando no horizonte, para mim, a noite já havia caído. Meu nome é Aparecida Oliveira. Cida, como todos me chamam em Campinas, interior de São Paulo, onde vivi a maior parte da minha vida. Professora de português aposentada, viúva há 18 anos, mãe de filho único. Cresci acreditando que família era tudo. Meus pais, nordestinos que migraram para São Paulo na década de 60, me ensinaram sobre sacrifício e amor incondicional. Papai trabalhava como pedreiro, mamãe como empregada doméstica. Os dois mal sabiam ler, mas fizeram de tudo para que eu estudasse. Fui a primeira da família a entrar numa universidade. Formei-me professora e segui seus passos. Trabalhar duro, economizar cada centavo, construir um futuro sólido. Conheci Jorge na faculdade. Nos casamos jovens, cheios de sonhos. Ricardo nasceu 1 ano depois. Jorge morreu quando Ricardo tinha apenas 12 anos. Câncer. Rápido e devastador. Da noite para o dia, me vi sozinha com um pré-adolescente para criar e uma dor que parecia não ter fim. Vendi o pequeno apartamento que tínhamos e me mudei para uma casa mais simples. Dei aulas extras, particulares nos finais de semana. Tudo para garantir que Ricardo tivesse as melhores oportunidades.
que ele não precisasse viver as dificuldades que seus avós viveram. Que ele pudesse sonhar grande. Minha rotina era sempre a mesma: acordar às 5, preparar o café da manhã e o almoço, dar aulas o dia todo, voltar para casa, corrigir provas, preparar o jantar, ajudar Ricardo com os deveres. Nos finais de semana, dava aulas particulares e cuidava da casa. Nunca havia tempo para mim, mas isso nunca me incomodou. Minha vida era Ricardo. À medida que ele crescia, nosso relacionamento mudava. A adolescência trouxe os conflitos normais. Ele queria mais liberdade. Eu queria mais respeito. Ele queria roupas de marca. Eu explicava sobre prioridades. Quando fez 18 anos, consegui pagar uma faculdade particular para ele. Administração. Foi o momento de maior orgulho da minha vida. A essa altura, já havia economizado o suficiente para dar entrada na casa dos meus sonhos. Nada luxuoso, mas era nossa. 3 quartos, uma cozinha espaçosa onde eu amava preparar bolos aos domingos, um jardim nos fundos onde plantei minhas roseiras. Cada canto daquela casa tinha um pedaço do meu coração. Ricardo se formou, conseguiu um emprego em uma empresa de marketing. Ganhava razoavelmente bem, mas continuou morando comigo. Economia, ele dizia. Eu adorava tê-lo por perto, mesmo que ele passasse cada vez mais tempo fora, em festas, viagens com amigos. Aos 30 anos, ele conheceu Vanessa. Linda, ambiciosa, vinha de família com dinheiro. Logo percebi como ela olhava para nossa casa com certo desdém, como quem está acostumada com muito mais. Ricardo começou a mudar. Queria reformas na casa, móveis novos, falava em investimentos, oportunidades. Mãe, você guarda dinheiro embaixo do colchão. Isso é coisa do século passado, ele dizia, rindo da minha desconfiança em bancos e aplicações. Faz 3 anos que ele e Vanessa terminaram. Foi um período difícil. Ricardo ficou deprimido. Começou a beber mais que o normal. Perdeu o emprego. Voltou a depender financeiramente de mim, da minha aposentadoria modesta. É só uma fase, mãe, ele repetia, enquanto eu pagava suas contas, suas dívidas. Minha irmã, Luísa, sempre me alertava. Cida, você está criando um monstro. Eu a ignorava. Mães não desistem dos filhos. Mães perdoam. Mães esperam. Há um mês, Luísa precisou fazer uma cirurgia delicada no coração. Como ela vive sozinha em Recife, decidi passar algumas semanas com ela para ajudá-la na recuperação. Ricardo, então com 42 anos, garantiu que cuidaria da casa. Vá tranquila, mãe. Cuido de tudo por aqui. Antes de viajar, contei a ele sobre minhas economias. Dinheiro guardado durante anos para emergências. Caso algo aconteça comigo durante a viagem, o dinheiro está no fundo falso do meu armário. É sua segurança. Foi meu maior erro. 3 semanas depois, voltei para encontrar uma estranha na minha casa e meu filho vivendo na garagem. A casa que representava toda a minha vida de trabalho, o futuro que construí, havia sido vendida sem meu consentimento. Agora, sentada num banco de praça, com uma mala pequena ao lado, olhando para o céu que ameaçava chuva, eu me perguntava: como uma mulher que dedicou cada segundo de sua vida a ensinar, a cuidar, a construir, acabou sem ter para onde ir? As pessoas passavam apressadas. Algumas me olhavam com curiosidade ou pena. Uma senhora de idade, sozinha, com uma mala, no final da tarde. Eu havia me tornado invisível, descartável. Após uma vida inteira cuidando dos outros, não havia ninguém para cuidar de mim. Meu celular tocou. Era Luísa. Cida, como foi a volta? Já está em casa? As lágrimas que eu segurava finalmente rolaram livres pelo meu rosto enrugado. Luísa, não tenho mais casa. Como assim não tem mais casa? A voz de Luísa soava incrédula do outro lado da linha. Contei tudo, os soluços interrompendo minha narrativa. A chegada, a mulher desconhecida, a garagem, Ricardo. Vou te transferir dinheiro agora mesmo para um hotel, e amanhã compro sua passagem para Recife. Você vem morar comigo, Luísa disse decidida. Não posso simplesmente ir embora, respondi. Preciso entender o que aconteceu. Como ele pôde fazer isso legalmente? A casa estava no meu nome. Cida, a voz de Luísa hesitou. Lembra quando você me disse que havia feito uma procuração para Ricardo? Para ele cuidar das suas contas enquanto você estivesse comigo? Meu coração afundou. Sim, eu havia dado a Ricardo uma procuração. Ampla. Geral. Porque confiei nele completamente. Meu Deus, Luísa. Ele usou a procuração para vender minha casa? Provavelmente. Olha, vá para um hotel agora. Amanhã pensamos melhor.
Encerrei a ligação e peguei um táxi até o hotel mais próximo que minha aposentadoria permitia pagar. Durante o trajeto, não conseguia parar de pensar em como fui enganada tão facilmente. Como não percebi os sinais. Na manhã seguinte, determinada a confrontar Ricardo, voltei àquela que foi minha casa. A nova proprietária, um pouco mais simpática ao perceber minha situação, me permitiu ir até a garagem novamente. Ricardo não estava lá. Apenas um colchão velho no chão, roupas espalhadas e garrafas de cerveja vazias. Peguei meu celular para ligar para ele, mas hesitei. E se ele estivesse usando o dinheiro da venda? O dinheiro que deveria garantir meu futuro, minha velhice digna? Em vez de ligar, decidi esperar. Sentei-me num banco próximo à garagem, observando cada detalhe da casa que conhecia tão bem. Os novos moradores haviam mudado a cor da fachada. O branco suave que eu havia escolhido fora substituído por um cinza moderno e frio. As plantas que cultivei com tanto carinho na entrada tinham sido removidas. Era como ver um pedaço da minha história sendo apagado. Após 2 horas, Ricardo apareceu. Vestia roupas novas. Uma camisa de marca que eu jamais poderia comprar para ele. No pulso, um relógio que parecia caro. Ele parou bruscamente ao me ver. Mãe, o que faz aqui? Vim conversar com meu filho. Ainda tenho um? Ele desviou o olhar irritado. Não começa com drama, por favor. Drama? Era assim que ele via minha dor? Como uma performance exagerada. Ricardo, por que você vendeu minha casa? Ele suspirou, impaciente. Nossa casa. Era nossa casa. A casa estava no meu nome, comprada com meu dinheiro. Dinheiro que você ganhou enquanto eu estava sob seus cuidados. Eu tinha direito a uma parte. Suas palavras me atingiram como um soco. Que lógica distorcida era aquela? Que sentimento de merecimento sem esforço? Uma parte, talvez, mas não tudo. E não sem minha permissão. Ele deu de ombros. Foi uma oportunidade de negócio. Apareceu um comprador disposto a pagar bem, acima do valor de mercado. Se esperássemos, talvez não conseguíssemos um preço tão bom. Nós. Não havia nós nessa decisão, Ricardo. Você usou minha procuração para vender minha casa enquanto eu cuidava da sua tia doente. Era uma procuração válida. Não fiz nada ilegal. Ilegal. Ele se preocupava com a legalidade, não com a moralidade. Não com o fato de ter deixado sua própria mãe sem teto. E o dinheiro da venda? Ele hesitou. Mexeu nervosamente no relógio novo. Está investido. Investido onde, Ricardo? Olha, mãe, são investimentos complicados. Você não entenderia. Tente explicar. Tenho mestrado em literatura brasileira. Talvez eu consiga acompanhar seu raciocínio. Ele bufou, irritado com meu sarcasmo. Investi em criptomoedas. É o futuro. Em alguns meses o valor vai dobrar, talvez triplicar. Confie em mim. Criptomoedas. Eu havia lido sobre isso. Moedas digitais, extremamente voláteis. Você apostou o teto da sua mãe em moedas virtuais? Não é aposta, é investimento. E não gastei tudo. Comprei este relógio, algumas roupas, coisas que precisava. Senti uma onda de náusea. Como pude criar um homem tão egoísta? E onde eu vou morar enquanto esperamos seu investimento triplicar? Pela primeira vez, vi um lampejo de culpa em seus olhos. Breve, quase imperceptível. Pensei que você poderia ficar com a tia Luísa por mais tempo. Ou... Ele hesitou. Há espaço aqui na garagem. Podemos dividir. Dividir uma garagem. Era isso que meu único filho me oferecia após uma vida dedicada a ele. E quando seu investimento der certo, o que acontece? Compraremos uma casa melhor, maior, em um bairro mais valorizado, para nós dois. Suas palavras soavam vazias. Promessas feitas para acalmar uma velha inconveniente. Ricardo, você usou meu dinheiro guardado no armário também? Seu olhar confirmou antes mesmo de suas palavras. Era necessário para o investimento inicial, mas vou devolver tudo, com juros. Aquele dinheiro era para minha velhice, para remédios, para um asilo digno se eu precisasse. Toda a minha segurança evaporada em apostas digitais. Você não vai ficar na rua, mãe. Sempre cuidei de você, não cuidei? A inversão era tão absurda que quase ri. Ele cuidando de mim? Em que universo paralelo? Você está morando numa garagem, Ricardo. Como pretende cuidar de alguém? É temporário. Estou economizando. Quando o investimento maturar? Quanto tempo? Alguns meses. Talvez 1 ano. 1 ano. Aos 63 anos, eu deveria esperar 1 ano, vivendo numa garagem para talvez, se tudo desse certo, ter um lugar para chamar de lar novamente. Vou para Recife com Luísa, anunciei. Vi alívio em seu rosto. Era mais fácil assim.
Sem a mãe por perto, sem o lembrete constante de sua traição. Talvez seja melhor mesmo. Quando as coisas se ajeitarem, te busco. Palavras vazias, promessas que ele não pretendia cumprir. Eu conhecia meu filho. Sabia quando ele mentia. Levantei-me do banco sentindo o peso dos meus 63 anos como nunca antes. Você vendeu mais que uma casa, Ricardo. Vendeu minha confiança, meu amor. Não seja dramática, mãe. É só uma casa. Só uma casa. Para ele, era apenas paredes e um teto. Para mim, era o resultado de uma vida inteira de trabalho. Era minha segurança, minha dignidade. Quando me virei para sair, ele chamou. Espera, mãe. Preciso que você assine alguns papéis para formalizar algumas coisas do investimento. Mais papéis, mais armadilhas. Não assino mais nada, Ricardo. Nunca mais. Ao sair pelo portão, agora com uma nova fechadura, uma a qual eu não tinha chave, olhei para trás uma última vez. Meu filho já estava ao celular, provavelmente falando sobre seus investimentos, já esquecido da minha existência. A dor da traição era como um animal vivo dentro do meu peito, rasgando, dilacerando. Não era apenas sobre a casa, era sobre confiança, sobre amor, sobre uma vida inteira dedicada a alguém que, no final, não hesitou em me jogar na rua. Enquanto caminhava em direção ao ponto de táxi, uma chuva fina começou a cair. Não abri o guarda-chuva. Deixei que a água lavasse meu rosto, misturando-se às lágrimas que não conseguia mais conter. A viagem para Recife foi silenciosa. Sentada na poltrona do ônibus, não havia dinheiro para passagem aérea agora, observava a paisagem mudar enquanto minha mente vagava pelo passado. Lembrei-me de Ricardo recém-nascido, tão pequeno, tão frágil, com seus dedinhos agarrando meu dedo indicador. O cheiro de bebê, a pele macia. A sensação indescritível de segurança seu pequeno corpo me dava. Contraditoriamente, eu jurei protegê-lo para sempre. Jurei dar a ele tudo que eu não tive. O ônibus parou em uma rodoviária para troca de motorista e comprei um café. O líquido amargo desceu queimando minha garganta, assim como as lembranças. Ricardo aos 5 anos, primeiro dia de aula. Chorou tanto que pensei que meu coração fosse partir. Não vá embora, mamãe, ele implorou, agarrado às minhas pernas. Prometi que voltaria. Sempre voltei. Aos 8 anos, febre alta, pneumonia. 3 dias sem dormir ao lado de sua cama no hospital. Jorge, meu marido, insistia para que eu descansasse. Vou quando ele melhorar, respondi. E fiquei lá, segurando sua mão, cantando baixinho, rezando em silêncio. Quando sua febre finalmente baixou, chorei de alívio. Ricardo aos 12 anos, chorando no funeral do pai. Seu pequeno corpo sacudindo com soluços enquanto eu, devastada pela minha própria dor, o abraçava forte. Somos nós dois agora, sussurrei em seu ouvido. Mas vai ficar tudo bem. Prometo. Promessas. Tantas promessas que cumpri. Sacrifícios que fiz sem pestanejar. Lembrei-me das noites em que dormia apenas 4 horas para poder corrigir provas e ainda preparar um café da manhã especial para ele. Das roupas que deixei de comprar para mim para que ele tivesse o tênis da moda que tanto queria. Das férias que nunca tirei para economizar dinheiro para sua educação. O ônibus voltou à estrada. A noite caía. Ao meu lado, uma senhora com seu neto adormecido no colo me sorriu gentilmente. Retribuí o sorriso, mas meu coração estava pesado demais. Ricardo na adolescência. Os conflitos, as discussões. Normal, diziam todos. Fase difícil. Ele queria sair, eu queria que estudasse. Ele queria liberdade, eu queria segurança. Ainda assim, nosso amor permanecia firme. Ou assim eu acreditava. Aos 16 anos, ele sofreu seu primeiro desgosto amoroso. Encontrei-o chorando em seu quarto. Sentei-me ao seu lado. Passei a mão por seus cabelos. Vai passar, disse. Dói agora, mas vai passar. Como você sabe, mãe? Ele perguntou, olhos vermelhos. Porque já vivi mais que você. E porque estou aqui para te ajudar a atravessar a dor. Naquela noite, fiz seu chocolate quente favorito. Assisti a um filme bobo com ele. Vi seu sorriso voltar, lentamente. A sensação de ter ajudado meu filho a superar uma dificuldade era indescritível. Pensei em nossa casa. A casa que tanto lutei para comprar. Lembrei-me do dia em que assinei o contrato final. As mãos tremendo de emoção. Era mais que um imóvel. Era a prova concreta de que eu, filha de nordestinos pobres e analfabetos, havia vencido na vida. Esta casa é nosso futuro, Ricardo, disse quando nos mudamos. Ele tinha 22 anos, então. Um dia será sua.
mas espero que seja apenas depois que eu já estiver bem velhinha. Ele riu e me abraçou. Não fale assim, mãe. Você vai viver até os 100 anos. A decoração simples, mas feita com tanto amor. Cada objeto escolhido com cuidado. A cozinha espaçosa onde eu preparava o feijão aos sábados, do jeito que ele gostava. O quarto dele, que mantive intacto mesmo depois que cresceu. A mesinha da sala onde jogávamos cartas nos domingos de chuva. Meu jardim. As rosas que plantei em homenagem à minha mãe, que amava flores mas nunca teve espaço para cultivá-las. As tardes regando, podando, conversando com as plantas como se fossem velhas amigas. Agora, tudo isso estava nas mãos de estranhos. E meu filho, aquele bebê que jurei proteger, foi quem tirou tudo de mim. O ônibus entrou em uma área de serviço. Eram 3 da manhã. Todos dormiam, menos eu. Tirei da bolsa a única foto que havia trazido comigo. Ricardo aos 5 anos, sorrindo, sem os dentes da frente, sentado no meu colo. Olhei longamente para aquela imagem, procurando naquele rostinho inocente sinais do homem em que ele se tornaria. Não havia nenhum. Aquela criança sorridente amava sua mãe incondicionalmente. O que aconteceu ao longo do caminho? Lembrei-me de quando Jorge adoeceu. O diagnóstico veio como um raio em dia claro. Câncer agressivo, metástase. 6 meses no máximo, disseram os médicos. Ele durou 3. Foram os 3 meses mais longos e mais curtos da minha vida. Ricardo tinha 12 anos. Viu o pai definhar dia após dia. Jorge, outrora forte, tornou-se um fantasma de si mesmo. Nas últimas semanas, Jorge me chamou ao seu lado no hospital. Cuida do nosso menino, Cida. Ele sussurrou, a voz quase inaudível. Faz dele um homem de bem. Vamos cuidar juntos. Respondi, incapaz de aceitar a inevitabilidade da sua partida. Ele sorriu tristemente. Promete que vai se cuidar também, que não vai esquecer de viver. Prometi, mas não cumpri. Depois que ele se foi, minha vida se resumiu a trabalhar e cuidar de Ricardo. Não houve espaço para mais nada. Nem outros relacionamentos, nem viagens, nem prazeres simples. Apenas trabalho e maternidade. Talvez tenha sido esse meu erro. Talvez tenha sufocado Ricardo com meu amor. Talvez tenha depositado nele expectativas demais, responsabilidades demais. Ou talvez tenha sido permissiva demais, protegendo-o de consequências, sempre pronta para resolver seus problemas. Lembrei-me de quando ele perdeu o emprego, há 3 anos. Como chorou em meu colo, como um menino. Como prometi que tudo ficaria bem. Como paguei suas contas, seus cartões de crédito, para que ele não perdesse o crédito no mercado. Como o incentivei a procurar outro trabalho, mas sem pressioná-lo demais, para não afetar sua autoestima já fragilizada. Minha irmã Luísa me alertou. Você está criando um parasita, Cida. Ele tem 40 anos, pelo amor de Deus. Ele está passando por um momento difícil, defendi. A vida é feita de momentos difíceis. Faz parte de crescer e enfrentá-los. Não dei ouvidos. Continuei acobertando, justificando, financiando. E agora, sentada naquele ônibus, percebi que Luísa estava certa. Eu não criei um homem. Criei um menino em corpo de adulto, incapaz de lidar com responsabilidades, incapaz de sentir empatia, incapaz de amar alguém além de si mesmo. O que Jorge diria se pudesse ver no que nosso filho se transformou? Um homem que vendeu o teto de sua própria mãe, que a deixou na rua sem remorso? A madrugada avançava. As luzes da estrada passavam como fantasmas pela janela do ônibus. Finalmente o cansaço me venceu, e adormeci com a foto de Ricardo criança ainda entre meus dedos. Sonhei com Jorge. Ele sorria para mim, jovem e saudável como nos nossos primeiros anos juntos. Não foi sua culpa, Cida, ele dizia no sonho. Você fez o melhor que pôde. Acordei com lágrimas nos olhos. O sol nascia no horizonte, pintando o céu de rosa e laranja. Um novo dia, uma nova vida, aos 63 anos. Peguei meu celular. Havia 3 mensagens de Ricardo. Mãe, preciso que você assine alguns papéis antes de ir. É importante, tem a ver com os investimentos. Mãe, está me ignorando? Desliguei o aparelho sem responder. Pela primeira vez na vida, escolhi me proteger antes de protegê-lo. O ônibus finalmente chegou a Recife. Luísa me esperava na rodoviária, seu rosto marcado pela cirurgia recente, mas seus olhos brilhando de amor fraternal. Abracei minha irmã como se minha vida dependesse disso. De certa forma, dependia. Vai ficar tudo bem, Cida. Ela sussurrou, segurando meu rosto entre suas mãos. Você é forte, sempre foi a forte da família. Assenti, incapaz de falar.
forte. Eu me sentia tão frágil quanto uma folha seca. Vamos para casa, ela disse, pegando minha pequena mala. Casa. Eu não tinha mais uma. Mas enquanto caminhávamos para o táxi, algo dentro de mim dizia que talvez, apenas talvez, eu pudesse construir uma nova. Não de tijolos e concreto, mas de autoestima, de amor próprio, de dignidade recuperada. As primeiras semanas em Recife foram de adaptação. O apartamento de Luísa era pequeno, mas aconchegante. Ela, ainda em recuperação da cirurgia, precisava de cuidados. Cuidar dela me dava propósito, me distraía da minha própria dor. Ainda assim, as noites eram difíceis. Eu deitava no sofá-cama da sala e ficava olhando para o teto, repassando cada momento dos últimos anos, procurando sinais que tivesse perdido, pistas do que estava por vir. As lágrimas vinham sem aviso, molhando o travesseiro emprestado. Ricardo continuava mandando mensagens. Primeiro, exigindo que eu assinasse documentos. Depois, com um tom mais suave, perguntando como eu estava. Eventualmente, reclamando da minha falta de resposta. É seu filho, Cida, Luísa dizia. Talvez devesse ao menos conversar com ele. Ainda não estou pronta, respondia, sentindo o peso da culpa que só mães entendem. Mesmo após tudo, parte de mim ainda se preocupava com ele. Um mês após minha chegada, recebi uma ligação de uma antiga colega de trabalho, Marisa, de Campinas. Cida, está tudo bem com você? Ouvi umas coisas estranhas. Contei brevemente o que havia acontecido. O silêncio do outro lado da linha era pesado. Ricardo está espalhando uma história diferente, ela finalmente disse. Ele diz que você teve um colapso nervoso, que está confusa mentalmente, que vendeu a casa num momento de confusão e agora não se lembra. O choque me fez sentar. Era como se o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. Ele está dizendo que estou louca? Que tenho demência? Não com essas palavras, mas... sim, é o que ele insinua. Disse que você está com sua irmã para tratamento. Que ele está cuidando das suas finanças porque você não tem mais condições. Senti o sangue ferver nas veias. A indignação era tanta que mal conseguia articular palavras. Marisa, você me conhece há 30 anos. Você acha que tenho algum problema mental? Claro que não, Cida. Por isso estou ligando. Achei a história muito estranha. Você sempre foi a pessoa mais lúcida que conheço. Agradeci pela ligação e desliguei, mãos tremendo. Luísa, que ouvira a conversa, me abraçou em silêncio. Ele está tentando me desacreditar, murmurei, para justificar o que fez. Precisamos fazer algo, Cida. Isso é calúnia. Naquela mesma tarde, recebi um e-mail de uma advogada. O assunto: interdição judicial, Sr. Ricardo Oliveira. Ao abrir, descobri que Ricardo havia entrado com um pedido de interdição contra mim, alegando que eu sofria de demência senil em estágio inicial e não tinha mais capacidade para gerir meus próprios bens. Solicitava ser nomeado meu curador legal. A sala girou. Precisei me apoiar na parede para não cair. Não bastava ter me roubado. Agora ele queria me declarar incapaz? Tirar minha autonomia, minha dignidade? Luísa leu o e-mail e imediatamente ligou para um advogado amigo. Marcamos uma consulta para o dia seguinte. Não dormi aquela noite. A traição havia adquirido uma nova dimensão, ainda mais cruel. Meu próprio filho queria me interditar, me transformar legalmente em uma criança, dependente dele para tudo. A consulta com o advogado, Dr. Paulo, foi esclarecedora e assustadora. Dona Aparecida, infelizmente vemos muitos casos assim. Filhos que querem controlar o patrimônio dos pais idosos. A boa notícia é que a senhora não apresenta nenhum sinal de comprometimento cognitivo. Qualquer perícia médica séria vai confirmar isso. E a má notícia? Perguntei. A má notícia é que processos como esse são desgastantes. Precisaremos combater as alegações com laudos médicos, testemunhos. E a senhora terá que enfrentar seu filho em juízo. Enfrentar Ricardo. A ideia me dava náuseas. Mas que escolha eu tinha? A outra coisa, continuou o Dr. Paulo. Precisamos entender como ele vendeu a casa. A procuração que a senhora concedeu dava poderes para isso? Era uma procuração geral, para cuidar das minhas contas enquanto eu estivesse fora. Vou solicitar uma cópia. Se houve abuso da procuração, podemos tentar anular a venda. Uma luz de esperança se acendeu. Talvez pudesse recuperar minha casa. Na semana seguinte, fui submetida a uma bateria de exames neurológicos e psicológicos. Todos confirmaram o óbvio. Eu estava perfeitamente sã. Dr. Paulo conseguiu uma cópia da procuração.
Ao analisá-la, seu semblante ficou grave. Dona Aparecida, essa procuração dá plenos poderes ao seu filho, inclusive para vender imóveis. Meu coração afundou. Eu confiei nele. Jamais imaginei. Entendo. Mas há um aspecto que podemos explorar. A procuração foi concedida para ele cuidar dos seus interesses, não dos dele. Se provarmos que ele agiu em benefício próprio, contra seus interesses, podemos argumentar abuso de confiança. Comecei a me sentir mais forte. A indignação substituía lentamente a dor. 2 semanas depois, recebi uma intimação para comparecer a uma audiência em Campinas. Ricardo havia avançado com o processo de interdição. Precisava voltar à cidade que havia sido meu lar por tantos anos. A viagem de volta foi ainda mais difícil que a de ida. A cada quilômetro, meu coração batia mais forte. Rever Ricardo, enfrentá-lo em um tribunal, a ideia me aterrorizava. Dr. Paulo viajou conosco. Eu, Luísa e ele. No hotel barato onde ficamos hospedados, ele revisou nossa estratégia. A senhora permanecerá calma. Responderá às perguntas com clareza. Mostrará que tem pleno domínio sobre sua vida e suas decisões. Na manhã da audiência, vesti meu melhor conjunto. Uma saia e blazer azul marinho que havia trazido comigo. Penteei os cabelos grisalhos com cuidado. Apliquei um pouco de batom. Olhei-me no espelho e vi uma mulher assustada, mas determinada. Ao chegar ao fórum, meu estômago se contraiu. A imponência do prédio, os seguranças, a formalidade, tudo parecia desenhado para intimidar. Na sala de audiências, vi Ricardo pela primeira vez depois de quase 2 meses. Estava elegante, de terno. Ao seu lado, uma advogada jovem e bem vestida. Ele evitou meu olhar. O juiz, um homem de meia idade com expressão severa, deu início à sessão. A advogada de Ricardo falou primeiro, pintando um quadro comovente. Um filho preocupado com a mãe idosa que apresentava episódios de confusão e comportamento errático. Dona Aparecida vendeu a casa onde morava e depois alegou não se lembrar. Ela disse. Acusou o próprio filho de tê-la roubado. Recusa-se a falar com ele. Fugiu para outro estado. São sinais claros de comprometimento cognitivo. Cada palavra era como uma faca. Eu tremia, mas me mantinha ereta na cadeira. Dr. Paulo então apresentou nosso caso. Os laudos médicos atestando minha sanidade. Depoimentos de antigos colegas de trabalho sobre minha lucidez. E então, o golpe de mestre. Extratos bancários mostrando que o dinheiro da venda da casa havia sido transferido para contas de Ricardo e, posteriormente, usado em gastos pessoais, incluindo um carro novo. Sua Excelência, doutor, Paulo concluiu. Não estamos diante de uma senhora confusa, mas de um filho que abusou da confiança de sua mãe para se apropriar indevidamente de seu patrimônio. O juiz pediu que eu falasse. Com voz trêmula no início, mas que foi ganhando firmeza, contei minha história. A viagem para cuidar de Luísa. A procuração concedida a Ricardo. A volta para encontrar minha casa vendida. Meu filho vivendo na garagem. Senhor juiz, trabalhei 32 anos como professora. Economizei cada centavo para ter segurança na velhice. Meu filho vendeu minha casa sem meu consentimento e gastou o dinheiro. E agora quer me declarar incapaz para que eu não possa questioná-lo. O silêncio na sala era absoluto. Até Ricardo parecia desconfortável. Senhor Ricardo, o juiz se dirigiu a ele. O que tem a dizer sobre essas alegações? Ricardo pigarreou. Minha mãe está confusa, Excelência. Nós conversamos sobre a venda. Ela concordou. Disse que queria morar com minha tia em Recife. O dinheiro está investido para o futuro dela. Investido onde, exatamente? Perguntou o juiz. Em criptomoedas. É um investimento moderno, de alto retorno. E o carro novo? Os gastos com restaurantes de luxo? As transferências para sua conta pessoal? Ricardo empalideceu. Foram adiantamentos. Eu ia repor. O juiz olhou para os documentos à sua frente, pensativo. Finalmente, pronunciou-se. Com base nos laudos médicos apresentados e nas provas documentais, indefiro o pedido de interdição. Dona Aparecida Oliveira está em plena capacidade mental. Quanto à venda do imóvel e o destino dos valores, recomendo que a parte lesada entre com ação própria para ressarcimento. Uma onda de alívio me inundou. Não estava interditada. Minha autonomia estava preservada. Ao sair da sala, Ricardo tentou se aproximar. Mãe, vamos conversar. Podemos resolver isso em família. Dr. Paulo se interpôs. Meu cliente não deseja falar com o senhor neste momento. Qualquer comunicação deve ser feita através de mim. A expressão de Ricardo mudou. A máscara de filho preocupado caiu.
revelando raiva. Você vai se arrepender disso, mãe. Não vai conseguir provar nada contra mim. Aquelas palavras, ditas com tanto ódio, por um filho que eu amei mais que a mim mesma, foram a gota d'água. Ali, no corredor daquele fórum, diante de estranhos, desmoronei. Os soluços vinham de um lugar profundo, primitivo. Era o choro de uma mãe que finalmente entendia que havia perdido seu filho para sempre. Luísa e Dr. Paulo me ampararam. Levaram-me para fora, para o ar fresco. Enquanto sentava num banco, tentando recuperar o controle, vi Ricardo saindo do fórum. Ele passou por nós sem olhar. Entrou num carro novo, brilhante. Comprado sem dúvida com o dinheiro da minha casa, da minha segurança, do meu futuro. O clímax da dor havia chegado. Ali, naquele momento, compreendi completamente a extensão da traição. Não era apenas sobre dinheiro ou uma casa. Era sobre um filho que via a mãe como um recurso a ser explorado. Um meio para seus fins egoístas. Vamos entrar com ação para anular a venda e recuperar o dinheiro, disse Dr. Paulo. Assenti, enxugando as lágrimas. Vamos. Naquele dia, enquanto voltava para o hotel, uma certeza crescia dentro de mim. A mulher que havia dado tudo pelo filho, que havia sacrificado seus próprios sonhos pelos dele, estava morrendo. Em seu lugar, nascia uma mulher que lutaria por si mesma. A dor não desapareceria tão cedo. Talvez nunca desaparecesse completamente. Mas algo novo surgira entre os escombros. Determinação. Eu havia educado, amado e protegido meu filho durante toda a minha vida. Agora, era hora de educar, amar e proteger a mim mesma. Voltamos para Recife na manhã seguinte. A viagem desta vez tinha um sabor diferente. A dor continuava lá, um peso constante no peito, mas algo havia mudado. Em vez de me sentir derrotada, eu me sentia acordada. Como se tivesse passado décadas em um sono profundo e finalmente abrisse os olhos para a realidade. No que está pensando? Luísa perguntou, notando meu silêncio enquanto o avião, Dr. Paulo insistira em pagar passagens aéreas para voltarmos mais rapidamente. Cortava as nuvens. Em como fui cega por tanto tempo. Amor de mãe, Cida. É o mais cego que existe. Não foi só isso. Foi dedicação excessiva. Coloquei Ricardo no centro do universo. Fiz dele minha única razão de viver após a morte de Jorge. Isso não foi justo nem para ele, nem para mim. Luísa apertou minha mão. Nunca é tarde para recomeçar. Recomeçar. Aos 63 anos. A ideia parecia absurda. E, ao mesmo tempo, estranhamente libertadora. Ao chegar ao apartamento de Luísa, tomei um longo banho, deixando a água quente lavar a tensão dos últimos dias. Enquanto me secava, olhei para meu reflexo no espelho. O rosto marcado pelo tempo, os cabelos grisalhos, os ombros ligeiramente curvados. Por um instante vi minha mãe me olhando de volta. A mesma expressão determinada que ela tinha quando enfrentava as dificuldades da vida. Você é forte, Cida, ela costumava dizer. Mais forte do que pensa. Talvez estivesse na hora de descobrir o quão forte eu realmente era. Naquela noite, sentada na varanda pequena do apartamento, observando as luzes da cidade, tomei algumas decisões. Primeiro, não voltaria para Campinas. Recife seria meu novo lar, ao menos por enquanto. Segundo, encontraria um trabalho. Minha aposentadoria era insuficiente e eu precisava de autonomia financeira. Terceiro, lutaria pelo que era meu, a casa ou o valor equivalente. Mas não permitiria que essa luta consumisse minha vida. No dia seguinte, comecei a agir. Preciso de um emprego. Anunciei durante o café da manhã. Luísa levantou as sobrancelhas. Cida, você é aposentada. E daí? Tenho saúde, experiência, posso dar aulas particulares, trabalhar em uma escola como auxiliar, qualquer coisa. Tem certeza? Depois de tudo que passou, justamente por tudo que passei. Preciso reconstruir minha vida, Luísa, e preciso fazer isso por mim mesma. Ela sorriu, orgulhosa. Esse é o espírito. Vou te ajudar a espalhar a palavra. No mesmo dia, atualizei meu currículo. Parecia estranho fazer isso após tantos anos, mas também revigorante. Listei minha experiência como professora, meu mestrado, minhas especializações. Luísa fotografou o documento e enviou para seus contatos. 3 dias depois, recebi uma ligação de uma pequena escola particular no bairro vizinho. Precisavam de alguém para substituir uma professora em licença maternidade. Seria temporário, 6 meses, mas pagava razoavelmente bem. A entrevista foi marcada para a semana seguinte. Enquanto me preparava, senti uma mistura de ansiedade e excitação que não experimentava há anos.
Escolhi cuidadosamente a roupa, ensaiei respostas para possíveis perguntas, revisei meu conhecimento sobre literatura brasileira contemporânea, o foco das aulas que deveria ministrar. No dia da entrevista, Luísa me desejou boa sorte na porta. Vai arrasar, mana! A diretora da escola, uma mulher alguns anos mais jovem que eu, foi receptiva e direta. Dona Aparecida, seu currículo é impressionante, mas confesso que tenho dúvidas sobre contratar alguém que já está aposentada. Respirei fundo. Entendo sua preocupação, mas veja bem, a aposentadoria foi uma imposição do sistema, não uma escolha pessoal. Ainda tenho muito a oferecer. Energia, experiência, paixão pelo ensino. E francamente preciso do trabalho. Não apenas financeiramente, mas para meu próprio bem-estar. Ela me estudou por um momento, pensativa. Por que saiu de Campinas? Tem família aqui? Hesitei. Contar a verdade parecia expor demais minha fragilidade. Mentir não era meu estilo. Estou passando por uma reorganização familiar. Minha irmã mora aqui. Recife representa um recomeço para mim. Algo em meu tom deve ter tocado a mulher. Ela assentiu, compreensiva. Todos merecemos recomeços, não é? Bem, que tal começarmos na próxima segunda? 3 turmas do ensino médio, foco em literatura contemporânea. O contrato inicial é de 6 meses, com possibilidade de extensão. Senti uma onda de alívio e gratidão. Muito obrigada. Não vai se arrepender. Ao sair da escola, caminhei pelas ruas ensolaradas de Recife com uma leveza que não sentia há meses. Tinha um emprego, um propósito, um novo começo. Aquela noite, Luísa insistiu em celebrar com um vinho especial que guardava para ocasiões importantes. Ao recomeço, ela brindou, erguendo a taça. Ao recomeço, repeti, sentindo o líquido quente descer por minha garganta, aquecendo algo dentro de mim que havia estado frio por muito tempo. Enquanto nos sentávamos na varanda após o jantar, Luísa hesitou antes de falar. Ricardo ligou hoje, para o meu celular. Senti um aperto no peito. O que ele queria? Saber como você está. Disse que se sente mal pelo que aconteceu, que quer conversar. Fechei os olhos, respirando profundamente. Parte de mim, a mãe que sempre seria, queria correr para o telefone, ouvir sua voz, perdoá-lo. Mas a nova Aparecida, a que estava emergindo dos escombros, sabia que seria um erro. Ainda não estou pronta, Luísa. Talvez um dia, mas não agora. Ela assentiu, compreensiva. Disse a ele que você está se reconstruindo, que precisa de tempo. Obrigada. Na segunda-feira, entrei em sala de aula pela primeira vez em quase 3 anos. O nervosismo inicial logo deu lugar a uma sensação familiar de pertencimento. Os alunos, jovens de 16 e 17 anos, me observavam com curiosidade. Bom dia, meu nome é Aparecida Oliveira, mas podem me chamar de Dona Cida. Serei sua professora de literatura pelos próximos meses. Um rapaz no fundo da sala ergueu a mão. A senhora não é muito velha para dar aulas? Houve um silêncio constrangido. Alguns alunos o repreenderam em voz baixa. Em vez de me ofender, sorri. Jovem, a literatura é como o vinho. Fica melhor com o tempo. E eu tive tempo para absorver muita literatura. Agora, vamos ver se vocês conseguem acompanhar o ritmo desta senhora velha. A turma riu e o gelo foi quebrado. Nas horas seguintes, mergulhamos em Clarice Lispector, em Rubem Fonseca, em Conceição Evaristo. A paixão pelos livros, pelas palavras, que sempre me definiu, voltou com força total. Ao final do dia, exausta mas revigorada, voltei para o apartamento de Luísa. Ela havia preparado um jantar simples. E então, como foi? Maravilhoso, respondi, servindo-me de arroz. Cansativo, mas maravilhoso. Os alunos te respeitaram? Sabe como são os jovens hoje em dia? Houve 1 ou 2 questionamentos sobre minha idade, ri. Mas acho que os conquistei. À medida que as semanas passavam, estabeleci uma nova rotina. Acordar cedo, preparar aulas, lecionar, corrigir trabalhos à noite. Nos finais de semana, explorava a cidade com Luísa ou sozinha, conhecendo os museus, as praias, os mercados coloridos. Também mantinha contato regular com o Dr. Paulo, que havia entrado com uma ação para anular a venda da casa. Será um processo longo, ele alertou durante uma ligação. Seu filho contratou um bom advogado, e grande parte do dinheiro já foi gasto ou investido, como ele diz. Entendo, mas não vou desistir. Nem eu, ele garantiu. Justiça será feita, Dona Aparecida. 1 mês após começar a lecionar, recebi meu primeiro salário.
Não era muito, mas representava independência. No mesmo dia, aluguei um pequeno apartamento a 2 quadras da escola. Tem certeza que quer se mudar? Luísa perguntou preocupada. Não me incomodo em dividir o apartamento. Tenho. Você já fez muito por mim, Luísa. Está na hora de andar com minhas próprias pernas novamente. O apartamento era minúsculo. Um quarto, sala e cozinha conjugados, um banheiro apertado. Mas era meu. Ou melhor, seria meu enquanto eu pudesse pagar o aluguel. A mudança foi simples. Eu tinha poucos pertences. Algumas roupas, livros que Luísa havia comprado para mim, um pequeno rádio. Meus tesouros, fotos antigas, cartas, lembranças de uma vida inteira, estavam em Campinas, na casa que não era mais minha. Ao final do dia, quando Luísa foi embora após me ajudar a organizar tudo, sentei-me sozinha no pequeno sofá que havia comprado de segunda mão. Olhei ao redor, para as paredes nuas, o espaço vazio. Era como uma tela em branco, esperando para ser preenchida. Pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Não uma paz baseada em negação ou resignação, mas uma paz construída sobre aceitação e determinação. Meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Mãe? É o Ricardo. Meu coração acelerou. Sua voz, tão familiar, tão amada, apesar de tudo, me transportou instantaneamente para o passado. Para os abraços, os risos, os momentos de conexão. Como conseguiu este número? Perguntei, mantendo a voz firme. A tia Luísa me deu. Mãe, precisamos conversar. Estou arrependido. Fechei os olhos. Quão fácil seria acreditar, perdoar, voltar ao padrão de sempre. Ricardo, não estou pronta para esta conversa. Mas mãe, não agora, talvez um dia, mas não agora. Houve um silêncio do outro lado da linha. Os investimentos deram errado, ele finalmente disse, a voz baixa. Perdi quase tudo. Claro, não era arrependimento verdadeiro, era necessidade. Sinto muito por você, respondi, surpresa com minha própria calma. Mas isso não muda os fatos. Você vendeu minha casa sem meu consentimento real. Usou meu dinheiro. Tentou me declarar incapaz. Isso não são ações de um filho que ama sua mãe. Foi um erro, eu admito. Mas podemos consertar isso. Juntos. Como sempre fizemos. Não, Ricardo. Desta vez não posso consertar seus erros. E você precisa enfrentar as consequências de suas ações. O que isso significa? Vai mesmo seguir com o processo? Contra seu próprio filho? Vou buscar o que é meu por direito, como qualquer pessoa faria. Ele ficou em silêncio por um momento. Quando falou novamente, sua voz havia mudado. O tom conciliador dera lugar à raiva mal contida. Você vai se arrepender disso, mãe. Não vai conseguir nada. E quando perceber, será tarde demais para voltar atrás. Talvez. Mas pela primeira vez na vida, estou fazendo algo por mim. Não por você. E sabe de uma coisa? Isso se chama autopreservação. Você mudou, ele acusou. Não é mais a mesma. Não, Ricardo. Eu finalmente acordei. Desliguei o telefone, mãos tremendo. Mas não eram tremores de medo ou angústia. Era a adrenalina de quem, após anos de silêncio, finalmente encontra sua voz. Naquela noite, escrevi um longo texto no caderno que usava para planejar aulas. Não era um diário exatamente. Era mais um manifesto, uma declaração de independência. Palavras que marcavam o fim de uma era e o início de outra. Aos 63 anos, escrevi: estou aprendendo que amar não significa se anular, que ser mãe não significa ser mártir, que perdoar não significa permitir novos abusos. Estou aprendendo que nunca é tarde para recomeçar, para estabelecer limites, para dizer não, para dizer eu importo. Quando terminei de escrever, senti como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. A dor da traição de Ricardo ainda estava lá. Provavelmente sempre estaria. Mas não me definia mais. Não controlava mais minhas ações, meus pensamentos, meus sonhos. Olhei pela janela pequena de meu novo apartamento. A cidade dormia sob um céu estrelado. Em algum lugar lá fora, havia um futuro esperando por mim. Um futuro que eu mesma escreveria, página por página, escolha por escolha. A velha Aparecida havia morrido naquele tribunal em Campinas, quando entendeu a extensão da traição do filho. A nova Aparecida estava apenas começando a viver. 3 meses se passaram. Minha vida em Recife havia adquirido uma rotina confortável. As aulas, os passeios aos sábados, as visitas frequentes de Luísa,
as conversas semanais com o Dr. Paulo sobre o andamento do processo. Numa dessas conversas, ele me deu uma notícia surpreendente. Dona Aparecida, conseguimos um mandado para verificar as movimentações financeiras do seu filho nos últimos 6 meses. E o que descobriram? Algo interessante. Parte do dinheiro da venda da casa, cerca de 1/3, foi transferido para uma conta em nome de uma tal de Vanessa Mendes. Conhece essa pessoa? Vanessa. O nome caiu como uma bomba. A ex-namorada de Ricardo, aquela que o havia deixado há 3 anos, provocando sua fase difícil. É a ex-namorada dele. Terminaram há muito tempo. Bem, parece que não tão ex assim. As transferências são recentes. E há mais. Encontramos registros de um financiamento de apartamento no nome dela, com Ricardo como fiador e coproprietário. Um apartamento em um condomínio de luxo em Campinas. Meu estômago se contraiu. Eles compraram um apartamento juntos? Com o dinheiro da minha casa? Aparentemente sim. E há mais. Localizamos o tal investimento em criptomoedas que ele mencionou. Realmente existiu, mas foi por um valor muito menor do que ele alegou. Menos de 20% do valor da venda da casa. E como ele mesmo disse, deu errado. O dinheiro se perdeu. Respirei fundo, tentando processar as informações. O que isso significa para o nosso caso? Significa que temos provas concretas de que ele usou o dinheiro da venda em benefício próprio, não seu. A história do investimento para o futuro da mãe cai por terra. E o juiz não vai gostar nada disso. Uma sensação estranha me invadiu. Não era exatamente satisfação, mas uma espécie de confirmação dolorosa. Tudo o que eu suspeitava era verdade. Há mais uma coisa, continuou o Dr. Paulo. Encontramos registros de uma dívida antiga que ele pagou com o dinheiro da venda. Uma dívida significativa com um agiota conhecido em Campinas. Agiota? Ricardo estava envolvido com agiotas? Infelizmente, sim. Parece que ele tinha um problema com jogos de azar maior do que imaginávamos. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam. O dinheiro que sempre faltava. As oportunidades de investimento, que nunca davam certo. Os pedidos cada vez mais frequentes por empréstimos que nunca eram devolvidos. Dr. Paulo, como não percebi isso antes? Pessoas com dependência em jogos são mestres em esconder seu vício, Dona Aparecida. Não se culpe. Naquela noite, não consegui dormir. As revelações giravam em minha mente como um carrossel macabro. Ricardo, meu filho, aquele menino doce que um dia fora, havia se tornado um homem capaz de roubar a própria mãe para pagar dívidas de jogo e comprar um apartamento luxuoso para uma ex-namorada. Na manhã seguinte, durante o café, recebi uma mensagem de Ricardo. Precisamos conversar, é urgente, estou com problemas. Não respondi. Já não sentia a necessidade desesperada de salvá-lo, de consertar seus erros. Ele era um homem adulto, teria que lidar com as consequências de suas escolhas. As semanas seguintes trouxeram mais revelações. Dr. Paulo, com a ajuda de um investigador particular, descobriu que Vanessa e Ricardo haviam reatado secretamente há mais de 1 ano. Que o plano de vender minha casa provavelmente já estava sendo arquitetado havia meses. Que Ricardo tinha dívidas com mais pessoas além do agiota. Amigos, colegas, até mesmo um ex-chefe. Ele cavou um buraco e não viu outra saída além de vender sua casa, explicou o Dr. Paulo. E agora que o dinheiro acabou, o buraco continua lá. Uma parte de mim, a mãe que sempre seria, sentia dor por ele. Outra parte, a mulher que estava aprendendo a se proteger, sentia raiva e determinação. Uma tarde, após as aulas, encontrei uma carta na minha caixa de correio. Não tinha remetente, apenas meu nome cuidadosamente escrito no envelope. Dentro, uma chave antiga e um bilhete. Professora Cida, encontrei isto entre os pertences do meu pai, que faleceu recentemente. Ele disse que era para entregar a você se um dia aparecesse. Achei seu endereço atual através de sua irmã. Espero que ainda seja útil. Carlos Mendonça. Carlos Mendonça. O nome me pareceu vagamente familiar. Então, como um raio, a memória me atingiu. Antônio Mendonça havia sido meu vizinho em Campinas, anos atrás. Um senhor viúvo, gentil, que sempre me ajudava com pequenos reparos na casa. Ele se mudou cerca de 8 anos atrás, para morar com o filho após um derrame. Carlos devia ser esse filho. Mas o que significava aquela chave? E por que Antônio a guardaria para mim? Liguei para Luísa imediatamente. Você deu meu endereço para alguém chamado Carlos Mendonça? Sim, há algumas semanas. Ele me procurou dizendo que tinha algo do pai para te entregar. Por quê? O que era? Expliquei sobre a chave.
Antônio era aquele vizinho gentil que te ajudava com concertos, não é? O que sempre dizia que você deveria cobrar mais pelas aulas particulares. Sim, ele mesmo. Mas não consigo imaginar o que essa chave abre. Talvez um depósito? Pessoas da geração dele costumavam guardar coisas importantes em cofres ou depósitos. A sugestão fez sentido. Antônio era da velha guarda, sempre desconfiado de bancos. Mas como vou saber qual depósito? Não há nenhuma informação além da chave. Tente ligar para o Carlos. Pergunte se o pai deixou mais alguma pista. Consegui o número de Carlos através do Luísa. Ele atendeu no terceiro toque. Senhor. Carlos? Aqui é a Aparecida Oliveira. Recebi a chave que seu pai deixou para mim. Muito obrigada. Mas estou um pouco confusa sobre o que ela abre. Ah, sim. Desculpe não ter dado mais informações, dona Cida. Meu pai não me disse exatamente o que era, apenas que era importante, e que um dia a senhora poderia precisar. Nas coisas dele, encontrei um recibo de um depósito no Banco Seguro, no centro de Campinas. Imagino que a chave seja de lá. Banco Seguro. Eles têm cofres para aluguel. Exato. O recibo indica o número 247. Acredito que seja o número do cofre. Agradeci e desliguei, intrigada. Por que Antônio teria um cofre em meu nome? O que poderia estar guardado lá? No dia seguinte, liguei para Dr. Paulo e expliquei a situação. Interessante, ele comentou. Podemos verificar isso quando a senhora vier para a próxima audiência em 2 semanas. Não poderia ser antes? Estou curiosa. Infelizmente, estou sobrecarregado com casos neste momento. Mas posso pedir a um colega em Campinas para acompanhá-la, se preferir ir antes. Decidi esperar. 2 semanas não era tanto tempo, e eu preferia a companhia de Dr. Paulo, em quem já confiava. Na véspera da viagem para Campinas, recebi outra mensagem de Ricardo. Sei que está vindo para a audiência. Podemos nos encontrar antes? Tenho informações importantes sobre a casa. Mostrei a mensagem para Luísa, que havia insistido em me acompanhar desta vez. O que acha? Devo encontrá-lo? Ela ponderou por um momento. Apenas em local público. E com o Dr. Paulo presente. Respondi a Ricardo concordando com um encontro no café próximo ao fórum, na manhã anterior à audiência. Dr. Paulo estaria conosco. A viagem de volta a Campinas foi menos tensa que as anteriores. Havia algo diferente no ar. Uma sensação de que as coisas estavam finalmente se encaminhando. Que a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava vindo à tona. Hospedamo-nos no mesmo hotel modesto de antes. No dia seguinte, fomos ao café encontrar Ricardo. Ele já estava lá quando chegamos, parecendo abatido. Roupas simples, olheiras profundas, nada do visual elegante da última vez que o vi. Mãe! Ele se levantou ao me ver, hesitante sobre como me cumprimentar. Estendi a mão, mantendo distância emocional e física. Ele a apertou brevemente, parecendo desapontado com a formalidade. Dr. Paulo cumprimentou-o com um aceno de cabeça. Senhor Ricardo. Sentamos. Um silêncio desconfortável pairou sobre a mesa. Você disse que tinha informações importantes. Comecei, querendo acabar logo com aquilo. Ele passou a mão pelos cabelos, num gesto nervoso que reconheci da sua infância. Sim, sobre a casa. A compradora está disposta a desfazer o negócio. Troquei olhares surpresos com o Dr. Paulo. Por quê? Ela descobriu algumas irregularidades na documentação e ficou sabendo sobre o processo. Não quer problemas. Dr. Paulo se inclinou, interessado. Que tipo de irregularidades? Ricardo desviou o olhar. Nada demais. Apenas alguns detalhes técnicos que podem ser resolvidos. Senhor Ricardo, Dr. Paulo usou seu tom mais profissional. Se houve fraude na venda, é melhor esclarecer agora. As consequências serão piores se descobrirmos por conta própria. Ricardo suspirou profundamente. Olha, a procuração pode ter sido alterada em alguns pontos. Meu coração disparou. Como assim alterada? A data. O escopo de poderes. Pequenos detalhes. Dr. Paulo tirou um bloco de anotações da pasta. Está admitindo falsificação de documentos, Sr. Ricardo? Não estou admitindo nada. Estou tentando ajudar, ok? A compradora quer desfazer o negócio. Isso não é o que vocês querem? E o dinheiro? Perguntei. Ela quer o dinheiro de volta, obviamente. Ricardo engoliu em seco. Sim, dinheiro que você não tem mais, constatei. Ele baixou os olhos. Grande parte não. Por que está nos contando isso agora? Perguntou o Dr. Paulo. Porque... Ele hesitou. Porque estou com problemas. Sérios. As pessoas para quem devo dinheiro não são do tipo paciente.
Aquilo explicava seu aspecto abatido, seu desespero. Então não é sobre fazer o certo pela sua mãe, é sobre salvar sua própria pele, observou Luísa falando pela primeira vez. Ricardo não respondeu, mas seu silêncio foi resposta suficiente. O que você propõe exatamente? Perguntou o Dr. Paulo. Que a compradora desfaça a venda. A mãe recupera a casa. Eu encontro um jeito de resolver o problema do dinheiro. Que seria um novo empréstimo. Talvez a mãe pudesse me ajudar com isso. Ele olhou para mim esperançoso. Era inacreditável. Depois de tudo, ele ainda esperava que eu financiasse sua fuga das consequências. Não, respondi simplesmente. Não vou pegar um empréstimo para cobrir os rastros da sua fraude, Ricardo. Mas mãe, não me chame de mãe como se isso me obrigasse a limpar sua bagunça mais uma vez. Sou sua mãe, sim. E sempre vou te amar. Mas não vou mais ser sua cúmplice ou sua salvadora. Ele parecia genuinamente chocado com minha firmeza. Diga à compradora para falar com o Dr. Paulo. Continuei. Resolveremos isso legalmente. Quanto às suas dívidas, você é um homem adulto. Encontre uma solução adulta. Levantei-me, sinalizando que a conversa havia terminado. Você realmente mudou, ele disse, amargura na voz. Sim, mudei, finalmente. Saímos do café, deixando Ricardo sentado sozinho, parecendo menor e mais vulnerável do que jamais o vi. Mais tarde naquele dia, Dr. Paulo me acompanhou ao Banco Seguro. A instituição, uma das mais antigas de Campinas, ocupava um prédio histórico no centro da cidade. O gerente, após verificar meus documentos e a chave, nos conduziu à sala dos cofres. Cofre 247, ele anunciou, parando diante de uma pequena porta metálica. Preciso de sua assinatura aqui, confirmando o acesso. Assinei o documento, mãos ligeiramente trêmulas de ansiedade. O que Antônio teria guardado ali? Por que para mim? O gerente inseriu sua chave em uma das fechaduras, indicando que eu fizesse o mesmo na outra. Com um clique suave, o cofre se abriu. Dentro havia um envelope pardo, selado, com meu nome escrito na frente. Peguei-o com cuidado e o gerente nos conduziu a uma sala privativa onde poderíamos examinar o conteúdo. Abra! Incentivou o Dr. Paulo, tão curioso quanto eu. Com cuidado, rompi o selo do envelope. Dentro encontrei um maço de documentos antigos e um bilhete manuscrito. Querida Cida, se estiver lendo isto, é porque precisou. Sempre admirei sua dedicação ao seu filho e seu trabalho, mas também sempre me preocupei que algum dia essa dedicação pudesse se voltar contra você. Por isso, quando me ofereceu sua casa como garantia para aquele empréstimo que fiz a você para a faculdade do Ricardo, insisti em manter os documentos originais aqui. Sua cópia era apenas isso. Uma cópia. A escritura original, com seu nome como única proprietária, está neste envelope. Também há um documento assinado por mim, reconhecendo que o empréstimo foi integralmente quitado e que não tenho nenhum direito sobre seu imóvel. Espero que nunca precise disto, mas se precisar, aqui está. Com carinho, Antônio Mendonça. Olhei para Dr. Paulo, atônita. Eu mal me lembro desse empréstimo. Foi há mais de 20 anos. Ele examinou os documentos com atenção. Dona Aparecida, isto muda tudo. A escritura original, em seu nome exclusivo, prova sua propriedade integral do imóvel. Se seu filho usou uma cópia para vender a casa, temos agora provas concretas de fraude. A revelação era avassaladora. Antônio, aquele vizinho gentil e discreto, havia previsto que um dia eu poderia precisar de proteção. Havia guardado meus documentos originais como um ato de amizade e previdência. Por que ele faria isso? Murmurei, ainda tentando assimilar. Algumas pessoas enxergam mais do que mostramos, respondeu o Dr. Paulo. Ele deve ter visto algo no seu filho que o preocupou. Ou talvez apenas quisesse garantir que a senhora tivesse uma rede de segurança caso precisasse. Qualquer que fosse a razão, Antônio havia me dado uma arma poderosa na luta para recuperar o que era meu. A escritura original, em meu nome, era a prova definitiva de que a venda havia sido fraudulenta. Ao sair do banco, senti uma mistura confusa de emoções. Gratidão a Antônio por sua previdência e amizade. Tristeza, por não poder agradecê-lo pessoalmente. E uma estranha sensação de empoderamento. Pela primeira vez desde que descobri a traição de Ricardo, tinha em mãos algo concreto, irrefutável, que poderia mudar o rumo da história. O que fazemos agora? Perguntei a Dr. Paulo enquanto caminhávamos de volta ao hotel. Apresentamos estes documentos ao juiz amanhã. Com isto, podemos não apenas anular a venda, mas também abrir um processo criminal por fraude contra seu filho. A menção a um processo criminal contra Ricardo fez meu coração apertar.
Por mais magoada e traída que me sentisse, a ideia de vê-lo na prisão era dolorosa demais. E se não seguirmos com o processo criminal? Se apenas anularmos a venda? Dr. Paulo me olhou com compreensão. É sua decisão, dona Aparecida. Podemos focar apenas na anulação da venda e na recuperação da casa. Quanto ao seu filho, bem, algumas lições são aprendidas sem a intervenção da justiça criminal. Assenti, grata por sua compreensão. É o que prefiro. Quero minha casa de volta, minha segurança. Não quero vingança. Ele sorriu gentilmente. É por isso que a admiro, dona Aparecida. Depois de tudo que passou, ainda consegue separar justiça de vingança. Naquela noite, deitada na cama do hotel, olhei longamente para a escritura original da minha casa. O documento, amarelado pelo tempo, representava mais que propriedade. Representava poder. O poder que eu sempre tive, mas só agora começava a exercer. A velha Aparecida teria ligado para Ricardo imediatamente, para avisá-lo, para tranquilizá-lo. A nova Aparecida escolheu guardar essa informação até o momento certo. Não por crueldade, mas por estratégia, por autopreservação. Amanhã seria um novo dia. Um dia de revelações, de verdades, de justiça. E eu estava pronta para enfrentá-lo não como vítima, mas como protagonista da minha própria história. A audiência estava marcada para as 10 horas da manhã. Acordei cedo, após uma noite de sono surpreendentemente tranquila. Havia uma serenidade em mim que não sentia há meses. A descoberta dos documentos originais me dava não apenas esperança, mas certeza. Vesti-me com cuidado. Um conjunto azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião, com dinheiro do meu próprio salário. Prendi os cabelos grisalhos em um coque simples, mas elegante. Apliquei um pouco de batom. No espelho, vi uma mulher diferente daquela que havia saído de Campinas meses atrás. Os olhos eram os mesmos, mas o olhar havia mudado. "Você está linda", comentou Luísa ao me ver sair do banheiro. "Parece renovada." "Me sinto renovada", respondi, ajustando a gola da blusa. Ontem à noite fiquei pensando em tudo o que aconteceu nos últimos meses. Em como a traição de Ricardo, por mais dolorosa que tenha sido, acabou me libertando de alguma forma. Como assim? Passei décadas vivendo para ele, através dele. Minha identidade estava completamente atrelada ao papel de mãe. Quando esse papel foi violentamente arrancado de mim, precisei redescobrir quem sou além de mãe do Ricardo. Luísa sorriu, compreensiva. "E quem você descobriu que é?" "Uma mulher forte, uma professora apaixonada, uma amiga leal, uma pessoa que merece respeito, dignidade e um lar seguro. E é por essa pessoa que estou lutando hoje." Dr. Paulo nos encontrou no saguão do hotel. Havia uma energia positiva nele. Conversei com o juiz ontem à noite. Ele revelou enquanto caminhávamos para o fórum. Expliquei sobre a descoberta dos documentos originais. Ele está muito interessado em vê-los. "E a compradora da casa?" perguntei. "Ela estará lá?" "Sim, com seu advogado. Após a conversa com seu filho, ela entrou em contato comigo. Está disposta a cooperar desde que receba o valor investido de volta. E se não tivermos esse valor? Há opções. Podemos negociar um acordo, talvez uma hipoteca, um parcelamento. O importante é que ela reconhece que foi envolvida em uma transação fraudulenta e quer sair dessa situação." Ao nos aproximarmos do fórum, avistei Ricardo sentado num banco externo. Parecia ainda mais abatido que no dia anterior. Ao nos ver, levantou-se hesitante. "Mãe, podemos conversar antes da audiência? Só 1 minuto." Olhei para Dr. Paulo, que assentiu discretamente. "Apenas 1 minuto", concordei. Afastamo-nos alguns passos. Ricardo parecia nervoso, passando constantemente a mão pelos cabelos. "Estive pensando muito", ele começou. "Sobre tudo que fiz. Sobre como te magoei. Mantive-me em silêncio, observando-o. Sei que não mereço seu perdão. Nem estou pedindo isso agora. Só quero que saiba que estou envergonhado. Que reconheço o quanto fui egoísta e cruel. Era a primeira vez que via algo próximo de um arrependimento genuíno em seus olhos. Ainda assim, permaneci cautelosa. Por que essa mudança agora, Ricardo?" Ele desviou o olhar. "Ontem à noite, depois que nos encontramos, fui até a garagem onde estava morando. Alguém tinha estado lá. Levaram o pouco que eu tinha, meu computador, algumas roupas. Deixaram apenas um bilhete. Isso é só o começo." "Os agiotas?" Ele assentiu. "Provavelmente. Passei a noite andando pela cidade com medo de voltar lá. E tive tempo para pensar sobre como cheguei a esse ponto.
sobre como destruir a única pessoa que sempre esteve ao meu lado, não importa o quê. Suspirei, sentindo aquela velha e familiar dor de ver um filho em dificuldades. O que você quer, Ricardo? Quero consertar as coisas. Não sei como ainda, mas quero tentar. Ele hesitou. E quero que você esteja segura, que tenha sua casa de volta. É isso que estamos tentando fazer hoje. Eu sei. E vou. Vou dizer a verdade ao juiz. Sobre a procuração. Sobre tudo. Não pude evitar a surpresa. Isso pode ter consequências sérias para você. Eu sei, mas é o mínimo que posso fazer agora. Olhei em seus olhos, procurando sinais de manipulação. Não encontrei nenhum, apenas uma mistura de medo, vergonha e talvez o início de um verdadeiro arrependimento. Vamos ver o que acontece na audiência. Foi tudo que consegui dizer. Voltamos para onde Dr. Paulo e Luísa esperavam. A expressão do advogado era de cautela. Tudo bem? Assenti. Ricardo diz que vai contar a verdade ao juiz. Dr. Paulo ergueu as sobrancelhas surpreso. Isso seria significativo. Entramos no fórum. A sala de audiências estava menos cheia que da última vez. Em uma mesa, reconheci a mulher que havia comprado minha casa, acompanhada de um homem de terno que deveria ser seu advogado. Ela parecia tensa. O juiz entrou e todos se levantaram. Era o mesmo da audiência anterior, com sua expressão séria e olhar penetrante. Estamos aqui para continuar a análise do caso da venda do imóvel localizado na Rua das Acácias, 287, de propriedade da senhora Aparecida Oliveira. Houve novos desenvolvimentos que as partes gostariam de apresentar? Dr. Paulo se levantou. Sim, Excelência. Descobrimos documentos originais que comprovam a propriedade integral da senhora Oliveira sobre o imóvel e a fraude na transação de venda. Apresentou então a escritura original e o documento de quitação do empréstimo, explicando como foram encontrados. O juiz examinou os papéis com atenção. Isso muda significativamente o panorama do caso, ele comentou. Senhor Ricardo Oliveira, o senhor tem algo a dizer sobre esses documentos? Ricardo se levantou, visivelmente nervoso. Sim, Excelência. Os documentos são autênticos. E eu admito que usei uma cópia adulterada para realizar a venda. Minha mãe nunca autorizou a venda da casa. Um murmúrio percorreu a sala. O juiz pediu silêncio com um gesto firme. O senhor está admitindo fraude documental, senhor Oliveira? Sim, Excelência. O juiz se virou para a compradora. Senhora Martins, a senhora estava ciente desta situação? A mulher pareceu genuinamente surpresa. Não, Excelência. Os documentos apresentados pareciam em ordem. Jamais compraria um imóvel se soubesse de qualquer irregularidade. Seu advogado interveio. Minha cliente está disposta a cooperar para anular a venda, desde que receba o valor investido de volta. O juiz assentiu. Compreensível. Virou-se novamente para Ricardo. E o dinheiro da venda, senhor Oliveira? Ricardo engoliu em seco. Foi utilizado, Excelência, em investimentos que não deram certo e outras despesas. Que tipo de despesas? Dívidas pessoais, compra de bens, um apartamento em conjunto com uma pessoa. O juiz franziu o senho. Então o senhor não tem condições de devolver o valor à compradora? Não integralmente, não. Dr. Paulo interveio. Excelência, se me permite, gostaria de propor uma solução. A senhora Oliveira está disposta a te assumir um financiamento para pagar à senhora Martins o valor da compra, desde que possa retomar imediatamente a posse de sua casa. Olhei para Dr. Paulo, surpresa. Não havíamos discutido essa possibilidade. É isso mesmo, dona Aparecida? Perguntou o juiz. A senhora assumiria uma dívida para reaver sua propriedade, mesmo sendo a vítima neste caso? Pensei por um momento. Era uma solução que me permitiria recuperar minha casa imediatamente, mesmo que significasse um novo compromisso financeiro. E mais importante, eu estaria novamente no controle da situação. Sim, Excelência. Estou disposta a assumir essa responsabilidade. O juiz refletiu por alguns instantes. Bem, considerando os documentos apresentados e a confissão do senhor. Oliveira, declaro nula a venda do imóvel. A senhora Oliveira deverá indenizar a senhora Martins no valor integral da compra, em condições a serem acordadas entre as partes. Quanto ao senhor Oliveira, ele fez uma pausa, olhando diretamente para Ricardo. A confissão espontânea é um atenuante, mas não elimina a gravidade do crime de fraude. Considerando as circunstâncias familiares envolvidas, determino que o senhor cumpra 200 horas de serviço comunitário e faça acompanhamento psicológico obrigatório por no mínimo 1 ano. Caso a senhora Oliveira deseje,
pode entrar com uma ação civil para recuperar os valores apropriados indevidamente pelo senhor. Senti um imenso alívio. Ricardo não iria para a prisão, mas enfrentaria consequências por seus atos. E eu teria minha casa de volta. Há mais um detalhe, Excelência, disse Dr. Paulo. Recentemente, o Sr. Oliveira tentou interditar judicialmente a Sra. Oliveira, alegando incapacidade mental. Os laudos médicos já comprovaram a falsidade dessa alegação. Gostaríamos que ficasse registrado que a Sra. Oliveira está em plena capacidade mental e legal. O juiz assentiu. Registrado. E, francamente, após presenciar a conduta da Sra. Oliveira durante todo este processo, não tenho dúvidas de sua plena capacidade. A audiência está encerrada. Ao sair da sala, senti uma leveza indescritível. Luísa me abraçou forte. Conseguimos, Cida. Você vai ter sua casa de volta. Vamos, corrigi. Você foi fundamental nessa jornada, mana. Dr. Paulo sorria, satisfeito. Agora precisamos negociar os termos do financiamento com a Sra. Martins e seu advogado. Mas isso é a parte fácil. Ricardo se aproximou, hesitante. Mãe, posso falar com você? Assenti, afastando-me alguns passos com ele. Obrigado, ele disse simplesmente. Por não me mandar para a cadeia. Sei que poderia ter feito isso. Não quero te ver preso, Ricardo. Nunca quis. Só quero minha casa de volta, minha segurança. Eu sei. E eu vou tentar consertar as coisas. De verdade desta vez. Olhei para ele. Este homem que era meu filho, mas que em muitos aspectos havia se tornado um estranho para mim. Espero que sim, Ricardo. Pelo seu próprio bem. O serviço comunitário e a terapia podem te ajudar a encontrar um caminho melhor. E nós? Existe alguma chance de consertar nossa relação? Suspirei. Era a pergunta que eu mesma vinha me fazendo há meses. Não sei, filho. Talvez com o tempo. Mas será diferente. Nunca mais será como antes. Porque eu mudei. E espero que você também mude. Ele assentiu, aceitando minha resposta. Posso te ligar de vez em quando? Para conversar? Pode. Mas preciso de tempo, Ricardo. Tempo para processar tudo isso. Para reconstruir minha vida. E você precisa de tempo para colocar a sua em ordem. Ele baixou o olhar assentindo. Eu entendo. Nos despedimos com um abraço breve, quase formal. Enquanto o observava se afastar pelo corredor do fórum, percebi que ainda o amava. Afinal, mães nunca deixam de amar seus filhos. Mas agora, esse amor tinha limites, tinha condições. E isso, de certa forma, era mais saudável para nós dois. Nos dias seguintes, Dr. Paulo trabalhou incansavelmente nos detalhes do acordo. A senhora Martins, compreendendo minha situação, concordou com um pagamento parcelado em condições razoáveis. Precisaria de um financiamento bancário, mas as mensalidades seriam administráveis com meu salário de professora. Tem certeza que quer seguir com isso? Perguntou Luísa quando assinei os papéis do financiamento. É um compromisso de vários anos. Tenho. Essa casa representa minha vida inteira de trabalho. E agora, mais do que nunca, representa minha independência. Uma semana após a audiência, recebi oficialmente as chaves de volta. A senhora Martins havia retirado todos os seus pertences, deixando a casa vazia, mas intacta. Quando abri a porta da frente, o cheiro familiar me atingiu como uma onda. Estava em casa. Caminhei lentamente pelos cômodos vazios, os passos ecoando no piso de porcelanato. As paredes haviam sido pintadas de cinza, como notei da primeira vez, substituindo o branco suave que eu adorava. No jardim dos fundos, minhas roseiras haviam sido arrancadas, deixando apenas terra revolvida. Mas nada disso importava. Eram apenas detalhes. A estrutura permanecia, assim como eu. No quarto que havia sido de Ricardo, encontrei algumas caixas, pertences dele que não cabiam na garagem. Sentei-me no chão e abri uma delas. Fotos antigas, cadernos escolares, um ursinho de pelúcia surrado. Lembranças de uma vida que parecia ter acontecido com outra pessoa, em outro tempo. Peguei uma foto em particular. Ricardo aos 16 anos, com o uniforme do time de basquete da escola, sorrindo amplamente. Ao seu lado, eu, com os cabelos ainda negros, o rosto mais jovem, os olhos brilhando de orgulho. Uma mãe que acreditava que havia criado um homem bom. Onde erramos, filho? Murmurei para a imagem congelada no tempo. Guardei a foto de volta na caixa e a fechei. Haveria tempo para revisitar o passado. Agora, precisava focar no presente e no futuro. Luísa, que havia voltado comigo a Campinas para me ajudar nos primeiros dias, entrou no quarto. E então, o que vai fazer com a casa agora?
Olhei ao redor, pensativa. Primeiro vou pintá-la de branco novamente. Depois, não sei, talvez venda. Venda? Ela parecia surpresa. Depois de tudo que passou para recuperá-la? Sim, mas dessa vez seria minha escolha, minha decisão. E com o dinheiro, poderia comprar um apartamento menor em Recife, pagar o financiamento e ainda sobraria para ter segurança na velhice. Luísa sorriu, compreendendo. Você realmente mudou, Cida. Mudei. E pela primeira vez na vida, gosto da mulher em que estou me transformando. Nos dias seguintes, procurei um corretor de imóveis. A casa, em um bairro valorizado de Campinas, tinha potencial para uma venda lucrativa. O suficiente para saldar o financiamento que fiz para pagar a senhora Martins e ainda me permitir comprar um apartamento confortável em Recife. A senhora tem certeza? Perguntou o corretor, um homem de meia-idade chamado Sérgio. É uma propriedade excelente, em uma localização privilegiada. Tenho. Esta casa foi meu sonho por muito tempo. Agora tenho novos sonhos. Enquanto o processo de venda era iniciado, retornei a Recife para resolver pendências. Precisava conversar com a diretora da escola sobre minha situação. Então você está nos deixando definitivamente? Ela perguntou, visivelmente desapontada. Na verdade, não, respondi. Se ainda houver lugar para mim, gostaria de continuar. Meu contrato inicial era de 6 meses, mas descobri que amo ensinar aqui. Seu rosto se iluminou. Claro que há lugar. Os alunos te adoram. Mas pensei que com a recuperação da sua casa em Campinas, vou vendê-la. Campinas representa meu passado. Recife é onde estou construindo meu futuro. Ela estendeu a mão, sorrindo. Bem-vinda oficialmente ao nosso quadro permanente, então. Retornei ao meu pequeno apartamento alugado em Recife com uma sensação de propósito renovado. Pela primeira vez em décadas, estava tomando decisões baseadas no que eu queria, no que me fazia feliz. Não como mãe, não como esposa, não como filha, mas como Aparecida, uma mulher de 63 anos que finalmente havia aprendido a se colocar em primeiro lugar. Recebi algumas mensagens de Ricardo durante esse período. Breves, respeitosas. Contando sobre o início do serviço comunitário em um asilo de idosos, sobre as primeiras sessões de terapia. Não respondi a todas, mas quando o fiz, mantive um tom cordial, mas distante. Era o máximo que conseguia oferecer naquele momento. Um mês após colocar a casa à venda, recebi uma oferta. Era ligeiramente abaixo do valor que eu esperava, mas ainda assim suficiente para meus planos. Consultei Dr. Paulo, que analisou a proposta. É uma oferta justa, considerando a rapidez da venda, ele opinou. E tudo parece em ordem desta vez. Assinei os papéis de venda com uma sensação muito diferente da primeira vez que vendi uma casa em Campinas, após a morte de Jorge. Naquela ocasião, foi por necessidade, com o coração pesado. Desta vez, era uma escolha consciente, um passo em direção a um futuro que eu mesma estava desenhando. Com o dinheiro da venda, liquidei o financiamento com a senhora Martins, comprei um pequeno, mas confortável apartamento em um bairro agradável de Recife, próximo à escola onde lecionava, e ainda me sobrou um valor significativo que investi com a ajuda de um consultor financeiro confiável, indicado por Luísa. Agora sim você está segura, comentou Luísa enquanto me ajudava a decorar o novo apartamento. Tem um teto, economias, um trabalho que ama. E liberdade, acrescentei, pendurando um pequeno quadro na parede. Uma aquarela de rosas que havia comprado em uma feira de artesanato. A liberdade de tomar minhas próprias decisões. No novo jardim da varanda do apartamento, plantei roseiras, menores que as antigas, mas igualmente belas. Cuidava delas com o mesmo amor de sempre, mas agora esse cuidado tinha um significado diferente. Não era mais uma fuga, uma compensação pela vida dedicada aos outros. Era simplesmente um prazer que eu me permitia. Quando as primeiras rosas desabrocharam, tirei uma foto e enviei para Ricardo, com uma mensagem simples. Novas flores, novo começo. Ele respondeu quase imediatamente. Estão lindas, mãe. Como você. Era um pequeno passo. Uma pequena ponte sendo reconstruída, tijolo por tijolo, com muito mais cuidado desta vez. Não sabia se algum dia voltaríamos a ter uma relação próxima. Talvez não. E pela primeira vez na vida, eu estava em paz com essa possibilidade. Na escola, meus alunos organizaram uma pequena celebração quando souberam que eu ficaria permanentemente. Uma das alunas, Maria Clara, me entregou um cartão feito à mão. A senhora nos ensina muito mais que literatura.
ela disse timidamente. Nos ensina sobre força e recomeços. Abracei-a, emocionada. De alguma forma, minha história pessoal havia transbordado para minha atuação profissional, tornando-me uma professora diferente, mais autêntica, mais humana. À noite, sentada na varanda do meu novo apartamento, observando as luzes da cidade de Recife, refleti sobre a jornada extraordinária dos últimos meses. A traição, a dor, o recomeço. Como algo tão devastador pôde, paradoxalmente, abrir caminho para uma vida mais plena. Talvez precisasse perder tudo para finalmente encontrar a mim mesma. 6 meses se passaram desde a venda da casa em Campinas e minha mudança definitiva para Recife. Minha vida havia encontrado um novo ritmo, uma nova normalidade. As aulas na escola, os finais de tarde cuidando das roseiras na varanda, os domingos com Luísa. Mantinha contato esporádico com Ricardo, mensagens ocasionais, ligações curtas nas datas importantes. Era uma relação distante, cautelosa, mas ao menos existia. Ele continuava com a terapia e o serviço comunitário. Dizia que estava aprendendo muito, mudando sua perspectiva. Queria acreditar nele. Numa tarde de sábado, recebi uma ligação inesperada de Marisa, minha antiga colega de Campinas. Cida? Você não vai acreditar no que está acontecendo por aqui. O que houve? É sobre o Ricardo. Ele está dando palestras nas escolas. Palestras? Repeti confusa. Sobre o quê? Sobre jogos de azar, dependência, sobre como isso destruiu a vida dele, quase destruiu a sua. Ele está contando sua história, Cida. Tudo. Inclusive, como vendeu sua casa. Fiquei em silêncio, tentando processar a informação. Ricardo estava expondo publicamente nosso drama familiar. Por quê? A primeira palestra foi para professores e coordenadores, continuou Marisa. Pensei que você deveria saber. Algumas pessoas estão comentando. Obrigada por me avisar, respondi, ainda atordoada. Após desligar, fiquei sentada na poltrona da sala, olhando para o nada. O que Ricardo estava fazendo? Era uma forma de redenção pública? Ou mais uma manipulação? Decidi ligar para ele diretamente. Mãe! Ele atendeu após vários toques, parecendo surpreso. Ricardo, me contaram que você está dando palestras em Campinas, falando sobre... nós. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. É verdade, ele finalmente respondeu. Faz parte do meu processo de recuperação e do serviço comunitário também. Estou tentando transformar minha experiência em algo útil para outros. Contando detalhes da nossa vida privada? Não dou nomes, mãe. Não menciono Campinas especificamente. Mas sim, conto o que fiz. Como a dependência em jogos me levou a trair a pessoa que mais me amava no mundo. Seu tom parecia genuinamente arrependido, mas ainda assim, senti-me exposta. Não acha que deveria ter me consultado primeiro? Você tem razão. Ele suspirou. Deveria ter falado com você. Mas tive medo que não aprovasse. E decidiu fazer mesmo assim. Sim, porque acredito que é importante. Que pode ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Quero ver uma dessas palestras, declarei. O quê? Quero assistir você falando. Ver por mim mesma o que está dizendo e como. Mãe, não acho que seria confortável para você. Não se trata de conforto, Ricardo. Se trata de respeito. Se vai falar sobre nossa história, tenho o direito de ouvir. Houve outro silêncio, mais longo desta vez. Tudo bem? Ele finalmente concordou. Tenho uma palestra marcada para a próxima sexta-feira, no Centro Cultural. É para estudantes universitários. Estarei lá. Durante os dias seguintes fiquei agitada, ansiosa. Parte de mim estava indignada com a ideia de Ricardo expondo nossa história sem meu consentimento. Outra parte estava curiosa sobre como ele estava recontando os eventos, como estava se retratando. E uma terceira parte, que mal ousava admitir, estava orgulhosa pela possibilidade de ele estar realmente mudando, usando sua experiência para algo positivo. Contei a Luísa sobre minha decisão de ir a Campinas para a palestra. Quer que eu vá com você? Ela ofereceu. Não, obrigada. Preciso fazer isso sozinha. Na quinta-feira, peguei um avião para Campinas. Desta vez, optei por ficar em um hotel mais confortável. Um pequeno luxo que me permiti com parte das economias da venda da casa. Na manhã seguinte, preparei-me cuidadosamente para a palestra. Escolhi roupas discretas, não queria chamar atenção. Queria observar Ricardo sem ser notada, pelo menos inicialmente. O centro cultural estava cheio.
Estudantes, principalmente, mas também alguns professores e pessoas mais velhas. Sentei-me no fundo do auditório, parcialmente escondida por uma coluna. No palco, uma mesa simples com uma garrafa de água. Pontualmente às 10 horas, Ricardo entrou. Vestia calça jeans e camisa social, sem gravata. Um visual mais casual que o terno da audiência, mas ainda assim arrumado. Parecia nervoso. "Bom dia a todos", ele começou, a voz ligeiramente trêmula. "Meu nome é Ricardo, tenho 42 anos e sou um jogador compulsivo em recuperação." A plateia, que conversava baixinho, silenciou. O tom de confissão imediata capturou a atenção de todos. "Estou aqui hoje não como especialista, não como psicólogo ou conselheiro. Estou aqui como alguém que tocou o fundo do poço e descobriu que, mesmo lá, ainda é possível cavar mais fundo." Ele fez uma pausa, tomou um gole de água. "Minha história não é bonita, não é inspiradora, pelo menos não no sentido tradicional. É a história de como uma dependência pode nos transformar na pior versão de nós mesmos, de como podemos ferir profundamente as pessoas que mais amamos." Por quase 1 hora, observei Ricardo narrar sua jornada. Desde os primeiros jogos, aparentemente inofensivos, até a espiral de dívidas, mentiras e desespero. Ele não poupou a si mesmo. Descreveu com detalhes dolorosos como manipulou amigos, colegas, chefes, como perdeu empregos, relacionamentos. E então, chegou a parte sobre mim. "A pessoa que mais me amou neste mundo era minha mãe", ele disse, a voz embargando visivelmente. "Uma mulher que dedicou sua vida inteira a mim, que trabalhou 2, às vezes 3 empregos para me dar uma educação de qualidade, que nunca reclamou, nunca desistiu, mesmo quando eu dava todos os motivos para isso." Senti lágrimas se formando em meus olhos. Quando atingi o fundo do poço, endividado com pessoas perigosas, desesperado, fiz o impensável. Usei uma procuração que ela havia me dado para vender sua casa, a casa que ela construiu com o trabalho de uma vida, sem seu conhecimento ou consentimento. Um murmúrio percorreu a plateia. Expressões de choque, de reprovação. Ela estava viajando, cuidando da minha tia doente. Quando voltou, encontrou estranhos morando em sua casa. E eu, seu filho, vivendo na garagem. Ricardo parou por um momento, visivelmente emocionado. Respirou fundo antes de continuar. "Não vou entrar nos detalhes legais do que aconteceu depois, mas posso dizer que enfrentei consequências, embora sinceramente não tão severas quanto merecia. E minha mãe, ela reconstruiu sua vida, sem mim. E está certa em fazer isso." Ele olhou para a plateia, os olhos brilhando de lágrimas contidas. "Estou aqui hoje para dizer que dependência não é apenas sobre destruir sua própria vida. É sobre arrastar para o abismo as pessoas que você ama. É sobre se transformar em alguém que você mesmo desprezaria." Foi quando, em um movimento que parecia ensaiado, mas que eu sabia ser completamente espontâneo, ele olhou diretamente para onde eu estava sentada. Nossos olhares se encontraram. Vi seus olhos se arregalarem em reconhecimento e surpresa. Por um momento, ele pareceu congelar. Então, para meu espanto, fez algo que nunca imaginei. "Minha mãe está aqui hoje", ele anunciou, a voz tremendo. Eu não sabia que viria, não pedi que viesse. Mas já que está aqui, todas as cabeças se viraram procurando. Senti o peso de dezenas de olhares, mas mantive minha atenção em Ricardo. "Mãe", ele continuou, "sei que não tenho o direito de pedir seu perdão. O que fiz é imperdoável. Mas quero que saiba, na frente de todas estas pessoas, que sinto muito, profundamente, e que estou tentando, a cada dia, me tornar alguém digno do amor que você sempre me deu." O silêncio no auditório era absoluto. Senti que precisava responder de alguma forma. Lentamente me levantei. Não disse nada. Apenas fiquei de pé, deixando que ele e todos me vissem. Ricardo desceu do palco e caminhou pelo corredor central em minha direção. Cada passo parecia uma eternidade. Quando chegou até mim, vi seu rosto de perto pela primeira vez em meses. Havia novas linhas ao redor dos olhos, mais cabelos brancos nas têmporas. Mas havia algo diferente também na expressão. Uma humildade que nunca estivera lá antes. "Mãe", ele disse baixinho, apenas para mim. "Obrigado por vir." Sem pensar muito, estendi a mão e toquei seu rosto. Um gesto simples, materno, que falava mais que palavras. Não era perdão total, ainda não. Mas era reconhecimento, de sua dor, de seu esforço, de sua humanidade falha. A plateia, percebendo a intensidade do momento,
Começou a aplaudir. Não era uma ovação celebrativa, mas um reconhecimento respeitoso da vulnerabilidade e emoção que testemunhavam. Ricardo voltou ao palco para concluir sua palestra, respondendo algumas perguntas da audiência. Fiquei onde estava, observando. Via-o agora com novos olhos, não mais como meu filho perfeito de antes, nem como o traidor imperdoável de meses atrás, mas como um homem complexo, lutando com seus próprios demônios. Após o encerramento, várias pessoas vieram falar comigo. Alguns jovens, com lágrimas nos olhos, contando sobre seus próprios pais, suas próprias lutas com dependências. Uma mulher mais velha me abraçou forte, sem dizer nada. Um professor universitário pediu meu contato, querendo saber se eu aceitaria falar para seus alunos sobre resiliência e recomeços. Quando finalmente todos se dispersaram, Ricardo e eu ficamos sozinhos no auditório. "Por que não me contou sobre as palestras?" perguntei. Acho que tinha vergonha de admitir para você o quanto me arrependo. Parecia mais fácil dizer isso para estranhos. "E agora?" Ele sorriu, um sorriso triste. "Agora só quero saber se algum dia você vai conseguir me perdoar." Suspirei profundamente. "Não sei se perdão é a palavra certa, Ricardo. O que aconteceu mudou nossa relação para sempre. Mas estou disposta a reconstruir algo. Diferente do que tínhamos antes, mais honesto, com limites claros. É mais do que mereço." Ele respondeu. Saímos do centro cultural juntos. O dia estava ensolarado, o céu de um azul intenso. "Quer almoçar comigo?" Ele perguntou hesitante. "Sim", respondi. "Acho que está na hora de termos uma conversa de verdade." Durante o almoço, Ricardo me contou mais sobre sua recuperação, sobre o que estava aprendendo na terapia, sobre como o serviço no asilo o havia conectado com uma parte de si mesmo que desconhecia, a capacidade de cuidar de outros sem esperar nada em troca. "Conheci um senhor lá, seu Joaquim. Tem 85 anos e nenhuma família. Ele me lembra o pai. O mesmo jeito calado, o mesmo olhar observador. Seu pai ficaria orgulhoso de te ver assim", comentei, tentando consertar seus erros, seguir em frente. "E você, mãe? Está feliz em Recife?" "Estou. Tenho meu trabalho, meu apartamento, minhas roseiras. Tenho Luísa por perto. Estou vivendo a vida que escolhi, pela primeira vez." Ele assentiu, pensativo. "Eu te privei da sua casa, da sua segurança, mas de alguma forma isso te libertou. Não justifica o que fez, Ricardo. Eu sei, nunca justificará, mas me conforta saber que, apesar de tudo, você está bem." Terminamos o almoço com uma sensação estranha pairando entre nós. Não era reconciliação total, nem afastamento completo. Era algo novo, ainda se definindo, tomando forma. Antes de nos despedirmos no hotel onde eu estava hospedada, Ricardo me entregou um envelope. "O que é isso?" "Abra quando estiver sozinha", ele pediu. Naquela noite, sentada na cama do hotel, abri o envelope. Dentro havia uma série de cheques pós-datados, cada um representando uma parcela mensal, e uma carta. "Mãe, estes cheques representam o início da restituição do dinheiro que tirei de você. Não é tudo ainda, mas é o que posso fazer agora. Encontrei um novo emprego como assistente administrativo em uma clínica. O salário não é muito, mas é honesto. E a cada mês, prometo enviar uma parte para você, até que tudo seja devolvido. Não para limpar minha consciência. Nada jamais fará isso. Mas porque é o certo a se fazer. Porque você merece." Olhei para os cheques, cada um representando não apenas dinheiro, mas o esforço dele em tentar consertar o que havia quebrado. Não era sobre o valor material. Eu estava financeiramente segura agora. Era sobre o gesto, o compromisso. No dia seguinte, antes de voltar para Recife, passei rapidamente pelo local onde ficava minha antiga casa. O novo proprietário havia pintado a fachada de amarelo. Havia crianças brincando no jardim da frente. Uma família construindo suas próprias memórias. Não senti apego, nem nostalgia. Aquela casa pertencia ao meu passado. Minha vida agora estava em Recife, em meu pequeno apartamento com vista para o mar, com minhas roseiras na varanda. No voo de volta, refleti sobre o confronto inesperado no auditório, sobre como algumas coisas precisam ser expostas à luz para começar a cicatrizar, sobre como Ricardo, ao admitir publicamente seus erros, talvez estivesse dando o primeiro passo genuíno em direção à redenção. E sobre como eu, ao testemunhar aquele momento, havia finalmente conseguido soltar algo pesado que carregava dentro de mim. Não era perdão exatamente. Era libertação. 1 ano se passou desde a palestra em Campinas.
A vida seguiu seu curso, trazendo mudanças sutis e profundas. Ricardo manteve sua promessa dos cheques mensais. Nunca falhou, nem mesmo nos meses mais difíceis. Não era apenas sobre dinheiro. Era uma demonstração consistente de compromisso, de arrependimento traduzido em ação. Nossas conversas telefônicas se tornaram mais frequentes, mais longas. Ainda havia momentos de tensão, de memórias dolorosas que surgiam inesperadamente. Mas havia também risos ocasionais, histórias compartilhadas, pequenos vislumbres do relacionamento mãe-filho que tivemos um dia. Em Recife, minha vida floresceu de maneiras que nunca imaginei aos 64 anos. A escola me ofereceu o cargo de coordenadora do Departamento de Literatura, uma posição que aceitei com orgulho. Minhas roseiras na varanda se multiplicaram, transformando o espaço em um pequeno jardim suspenso que encantava visitantes. E, para minha própria surpresa, iniciei um grupo de leitura para mulheres idosas no centro comunitário local. Quem diria que você se tornaria uma recifense de coração? Brincou Luísa durante um de nossos almoços de domingo. A vida tem dessas surpresas, respondi sorrindo. Às vezes precisamos perder o mapa para encontrar novos caminhos. Foi durante um desses almoços que recebi uma ligação de Ricardo. Mãe, lembra daquele professor que te procurou após a palestra? O da universidade? Sim, o professor Mendes. O que tem ele? Ele está organizando um evento sobre recomeços na terceira idade. Quer que você seja uma das palestrantes principais. Quase engasguei com o suco. Eu? Palestrante? Sim, ele ficou muito impressionado com sua história. Acha que pode inspirar outras pessoas da sua idade a nunca desistirem de reconstruir suas vidas. A ideia me assustou inicialmente. Falar em público sobre minha experiência tão pessoal, tão dolorosa, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim se agitou. Uma sensação de propósito, de possibilidade. Quando seria? Daqui a 2 meses, em São Paulo. Ele pagaria sua passagem, hospedagem, tudo. Prometi pensar no assunto. Passei dias refletindo, pesando os prós e contras. Finalmente decidi aceitar. A preparação para a palestra me forçou a revisitar toda a minha jornada dos últimos 2 anos. A traição, a perda, o desespero, mas também a descoberta de força interior, a construção de uma nova vida, a redefinição de relacionamentos. Como vou contar essa história sem parecer amarga? Perguntei a Luísa enquanto trabalhava no rascunho da palestra. Conte a verdade, Cida, com todas as suas nuances. As pessoas não precisam de contos de fadas. Precisam de histórias reais, imperfeitas, humanas. No dia do evento, o auditório da universidade estava lotado. Predominantemente mulheres, muitas na minha faixa etária ou mais velhas. Senti um frio na barriga ao ver tantos rostos expectantes. Ricardo estava na primeira fila. Havia insistido em vir, em estar presente. Para te apoiar, ele disse. Mas eu sabia que era mais que isso. Era parte de seu próprio processo de cura, de redenção. Quando fui anunciada, subi ao palco com passos lentos, mas seguros. O microfone parecia intimidador à minha frente. Respirei fundo, olhei para o público e comecei. Meu nome é Aparecida Oliveira. Tenho 64 anos. E há 2 anos, descobri que meu filho havia vendido minha casa enquanto eu estava viajando. O silêncio no auditório era absoluto. Continuei minha narrativa, sem dramatizar nem minimizar. Falei sobre a dor da traição, sobre a humilhação de me ver sem teto após uma vida de trabalho árduo, sobre o desespero inicial e a raiva que se seguiu. Mas também falei sobre a descoberta gradual de uma força que não sabia que tinha, sobre aprender a colocar limites, sobre reconstruir a vida em uma nova cidade, com novas conexões, novos propósitos. Às vezes a vida nos impõe recomeços que não pedimos, disse, aproximando-me do final. Perdas que parecem impossíveis de superar, traições que nos fazem questionar tudo em que acreditamos. Meus olhos encontraram os de Ricardo na plateia. Ele sorriu levemente, um sorriso triste, mas compreensivo. Mas o que descobri nestes 2 anos é que nunca é tarde para reinventar-se. Nunca é tarde para descobrir partes de si mesma que estiveram adormecidas por décadas. Nunca é tarde para aprender a amar-se com a mesma intensidade com que amamos os outros. A plateia aplaudiu de pé quando terminei. Muitas mulheres choravam abertamente. Algumas acenavam em reconhecimento, como se eu tivesse colocado em palavras sentimentos que elas mesmas carregavam. Após a palestra, uma fila se formou de pessoas querendo falar comigo. Mulheres compartilhando suas próprias histórias de traição, perda, recomeço. Abracei muitas delas, ouvindo com atenção, sentindo uma conexão profunda com essas estranhas que, de repente,
não pareciam mais estranhas. O professor Mendes aproximou-se quando a fila finalmente diminuiu. Dona Aparecida, sua palestra foi extraordinária. Gostaria de convidá-la para fazer parte de um projeto maior. Estamos documentando histórias de resiliência na terceira idade. Um livro, possivelmente um documentário. Olhei para ele surpresa. Um livro? Sobre mim? Sobre você e outras pessoas como você. Pessoas que nos mostram que a vida não acaba aos 60, nem aos 70, nem aos 80. Que novos capítulos sempre podem ser escritos. Preciso pensar sobre isso. Respondi honestamente. Ele sorriu compreensivo. É claro, leve o tempo que precisar. Ricardo se aproximou quando a multidão finalmente se dispersou. Você foi incrível, mãe. Obrigada por estar aqui, filho. Era a primeira vez em 2 anos que o chamava de filho, sem hesitação na voz. No dia seguinte, antes de pegar o voo de volta para Recife, tomei café com Ricardo em um pequeno restaurante próximo ao hotel. E então? Ele perguntou. Vai aceitar participar do livro? Acho que sim, respondi, surpreendendo a mim mesma. Se minha história pode ajudar outras pessoas, por que não compartilhá-la? Você sempre foi professora, ele observou. Sempre ensinou, compartilhou conhecimento. Mas agora estou ensinando algo diferente. Não português ou literatura, mas sobre recomeços, sobre nunca se definir apenas por seus relacionamentos, por seus papéis na vida. Ele assentiu, pensativo. Então, hesitante, fez a pergunta que eu sabia que viria eventualmente. Mãe, você acha que algum dia conseguirá me perdoar completamente? Olhei para ele. Meu filho, meu algoz, meu eterno amor complicado. Vi as novas linhas em seu rosto, o cabelo rareando nas têmporas. Vi o menino que um dia foi e o homem que estava tentando se tornar. Perdoar não é um destino, Ricardo. Não é um lugar onde se chega e pronto. É uma jornada. E estamos nela, juntos, a cada dia que passa. Seus olhos se encheram de lágrimas. É mais do que mereço. Não se trata do que você merece ou não. Se trata do que escolho dar. E escolho dar a nós dois a chance de construir algo novo. Diferente do que tínhamos. Mais saudável. Com mais espaço para que ambos sejamos pessoas completas. Não apenas mãe e filho. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando a minha levemente. Obrigado. No aeroporto, nos despedimos com um abraço mais longo que o habitual. Não era o abraço fácil e automático de antes. Era um abraço consciente, escolhido, com pleno conhecimento das feridas e cicatrizes que ambos carregávamos. Te ligo quando chegar, prometi. Vou esperar. No voo de volta para Recife, olhei pela janela para o céu infinito. Pensei em como a vida toma rumos inesperados. Em como perdas podem, paradoxalmente, abrir caminho para ganhos que jamais imaginaríamos. 2 anos atrás, quando vi uma estranha na porta da minha casa, pensei que minha vida havia acabado. Que aos 63 anos era tarde demais para recomeçar. Que a traição de meu filho havia destruído não apenas meu presente, mas também meu futuro. Como estava enganada. Aos 64 anos, eu era coordenadora de departamento, palestrante convidada em eventos universitários, futura coautora de um livro, líder de um grupo de leitura para mulheres idosas, proprietária de um adorável apartamento com vista para o mar. E, talvez o mais importante, havia me reencontrado. Não como mãe de Ricardo, não como viúva de Jorge, não como professora aposentada, mas como Aparecida, uma mulher inteira, completa em si mesma. Quando o avião pousou em Recife, senti aquela sensação familiar de estar voltando para casa, para minha casa, para a vida que eu havia escolhido e construído. No táxi até meu apartamento, liguei para Luísa. Como foi? Ela perguntou ansiosamente. Transformador, respondi. Para mim, para o Ricardo, para muitas pessoas que estavam lá. Estou tão orgulhosa de você, mana. Sabe o que percebi, Luísa? Que às vezes a vida nos dá não o que queremos, nem o que achamos que merecemos, mas exatamente o que precisamos para crescer. Quando cheguei em casa, fui direto para a varanda. Minhas roseiras estavam mais floridas que nunca, exalando seu perfume suave no ar da tarde. Toquei delicadamente uma das flores, sentindo sua textura aveludada entre os dedos. Assim como essas rosas, eu também havia florescido em solo novo. Havia encontrado luz e nutrição onde menos esperava. Havia transformado a dor em beleza. A casa que Ricardo vendeu enquanto eu viajava já não me pertencia há muito tempo, nem fisicamente, nem emocionalmente. Havia sido apenas um capítulo, importante sim,
mas apenas um capítulo na história da minha vida. O que me pertencia agora era algo muito mais valioso: a liberdade de escolher meu próprio caminho, a sabedoria de valorizar relacionamentos sem me definir por eles, a coragem de recomeçar, não importa a idade ou as circunstâncias. Enquanto o sol se punha sobre Recife, pintando o céu de tons alaranjados, sorri para o horizonte. Aos 64 anos, eu não estava no fim da jornada. Estava apenas começando um novo e promissor capítulo. E desta vez, eu era a autora da minha própria história.